Boa noite! Diretamente da Bahia, de Caraíva, para falar com vocês hoje com a Camila Tafo. Vai ser um bate-papo sobre Solid Food Vacation. E, enfim, vamos esperar ela aguardar. Ó, esperar ela entrar, aguardar ela entrar. E fiquem à vontade aí, tá, gente? A qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, de mandar aqui nesse balãozinho de perguntas, porque no final a gente vai chegar nelas, tá? Deixa eu até me ajeitar aqui, porque coloquei as perguntas num papelzinho nada convencional. Eu não quero que ele voe, então tô segurando. Que delícia vocês aqui. Como é que vocês estão? Gratidão. Tá bem escuro aqui, né? Mas tudo bem. Com a luz na cara a gente resolve. Então deixa eu ver quem chegou aqui. Pra já dar boa noite. Oi, Genilson, tudo bem, querido? Caú, ou Carru, não sei como que diz, depois você me corrige. Guto, Gabriel, Evelyn, Helena, Laís, Igor, já falei, não sei, Sheila, Bruna. Ai, que delícia, Helena, você é a mãe da Johnny e da Fê, que gostoso. Gratidão pela presença. Oi, Rô. Boa noite, gente. Bom, então é isso, né? Queria só dar essas boas-vindas. Já já a Camila tá entrando. E eu queria contar pra vocês que hoje a live ela vai ter uma pegada pra gente falar um pouco sobre Solid Food Vacation, mas eu vou trazer um pouquinho de cada coisa, né? Então, basicamente, a gente vai se apresentar antes de começar a live, né? Então, vou esperar pra me apresentar quando ela estiver por aqui com a gente. Primeiramente, a gente vai falar, eu tô olhando para as minhas anotações, tá? Então, sobre as percepções pessoais de cada uma, de como a medicina do processo do suco. Eita, o que eu fiz aqui? A medicina do processo do suco, né? Muda, né? As nossas questões mentais, emocionais, físicas. Então, a gente vai trazer um pouquinho disso. A gente também vai falar sobre o Solid Food Vacation, que é esse processo de sucos coados, né? Como um instrumento também para alinhamento interno, tanto físico, né? Quanto emocional, mental, tá? Então vai ser bem legal. Depois a gente vai falar sobre a sutilização do que a gente ingere, né? Também como uma maneira de sutilizar a relação que a gente tem com nosso entorno, a nossa vida, tá? E a gente vai dar dicas de sucos, inclusive, 2 a 3 ideias de sucos de cada uma de nós duas. E eventualmente a gente vai entrar também para falar um pouquinho sobre como os próprios sucos podem nos auxiliar a desintoxicar, como ferramenta. Ó, a Camila já tá aqui. Boa noite, Flor. Gratidão. Vamos lá, deixa eu te adicionar aqui. Pra gente começar. Gente, perdão a latição, hein? É porque aqui onde eu tô, em Caraíva, a vizinha do lado tem 10 cachorros. Então, às vezes, não dá pra controlar. Vamos lá. Vocês estão ouvindo a gente bem? Todo mundo? Se alguém puder avisar, se o áudio tá bom, agradeço. Mandei o convite aí, viu, Flo? Já há um tempinho já. Não sei se entrou. Posso tentar mandar de novo. Ah, agora você mandou solicitação. Tá, então deixa eu aceitar, que eu tinha mandado o convite também. Então, boa noite para quem está chegando. Gratidão aí pela presença. Mandar de novo? Ah, diz aqui que você não pôde participar. Não sei se aconteceu alguma coisa aí. Deixa eu aceitar aqui o seu. Peraí, de novo. Agora acho que vai.
Ah, foi. Olá, boa Maravilha. noite. Que Boa bom que deu noite, certo. Flor. Super certo. Vou até tentar me organizar aqui para não ficar minha cabeça cortando. Peraí. Como É, é eu que tô você tá? Tudo arrumando bem? aqui também. Ai, Que bom. o meu áudio Você tá tá bom? bem, Flor? Tá ótimo. Tô te ouvindo super bem. Que bom. Estou bem, graças a Deus. E você Que aí, bom. como está? Também, bastante calor, né? Calor da Bahia, mas tá ótimo, tá Aqui maravilhoso. na minha região costuma ser friozinho, mas a gente tá com esse calor da Bahia aqui também. É, acho que o Brasil inteiro, né? Com esse monte de queimadas, tá complicado, né? Infelizmente. É. Mas vamos lá. Flor, eu vou abrir se você quiser se apresentar, contar um pouquinho de quem você é, né? E depois eu me apresento e a gente começa. Gratidão mais uma vez. Muito bom de ter Ah, você eu que aqui, uma honra. agradeço. Adoro você. Então, meu nome é Camila. Eu pratico alimentação viva juntamente com meu esposo desde 2018 e eu moro no sul de Minas, bem pertinho aqui de São Paulo, mas ainda é Minas, juntamente com meu esposo e meu filho Christopher de 5 meses. E eu Que tive, assim, delícia. deixa eu acrescentar que eu tive, Hum, né, desde 2018 eu pratico alimentação viva, mas nesse interim eu tive uma experiência maravilhosa com jejum de sucos e por esse motivo eu tô aqui para conversar com vocês. Foi uma experiência, nasci de novo. muito legal, né? Demais. É um processo maravilhoso mesmo. Então vai ser bom de Sim. trocar sobre. Uhum. Gratidão. Bom, para quem não me conhece, talvez está chegando pela primeira vez, né? Veio com a K aí na página dela, ou enfim, tá me seguindo recente. Meu nome é Elisa, mais conhecida como Eli, né? Mas Elisa Lamego, naturopata, e trabalho majoritariamente com processos de desintoxicação, mas com foco muito grande nos sucos, né? E no jejum, que é a área que eu mais tenho interesse, é a área que eu mais acredito que faz, né, uma mudança efetiva mesmo, não só física, né, mas emocional e mental. E a gente tá aqui para trocar um pouquinho sobre isso. Eu vou aproveitar para já começar, né? Então, o tema da noite, para quem talvez caiu de paraquedas também, a gente vai falar sobre Solid Food Vacation, que é um protocolo, literalmente tradução, né? Seria férias de alimentos sólidos, que é a gente ficar sem alimentos sólidos. E para além disso, é um processo em que a gente ingere exclusivamente sucos coados, né? Frescos coados. E aí esse processo é indicado justamente com um foco muito grande em limpeza intestinal, eliminação de placa mucoide, em também eliminar ou diminuir a inflamação e trazer um pouco mais de clareza mental. Então, tem várias indicações do porquê de se fazer um Solid Food Vacation. Naturalmente, como qualquer processo de desintoxicação mais profundo, ele exige uma dedicação, né? Ele exige uma prática, exige uma compreensão do porquê que a gente está fazendo aquilo. E, e eu acho que, assim, como, né, a própria Camila já trouxe, eu acho que ele é um investimento na gente, né? Uhum. Qualquer pessoa que se dedicar a fazer isso e se propuser fazer isso, vai observar que, óbvio, tem os seus grandes desafios, para alguns maiores ou menores, mas o que a gente ganha desse investimento é incrível, né, em vários sentidos. Então, hoje a gente vai tecer um pouquinho no meio disso. E aproveitando para sugerir, né, que vocês aproveitem para olhar, né, a página da Camila, que tem muito do que ela vivenciou, né? Ela trouxe aí algumas informações também. E quem quiser também tiver curiosidade, tem coisas no meu YouTube que eu explico o que que é o Solid Food Vacation, tem uma live inteira sobre isso. Tenho também lives sobre combinação alimentar, sobre outras coisas relacionadas à naturopatia, né, e alimentação também frugívora, e que tem uma correlação com o processo dos sucos. Mas a princípio, essa live aqui é uma live para a gente tentar trocar de uma maneira mais fluida e sem muito do jargão né, científico, nada disso. É mais para a gente realmente tornar mais clara essa prática, né? O porquê dessa prática, o que que a gente sentiu, quais foram as nossas percepções pessoais. Né? Então, a gente vai começar com isso, falando um pouquinho sobre isso. E vou passar para você, para não ficar só no monólogo, se você quiser contar um pouquinho das suas percepções, né? Como que foi, o que que você sentiu, o que que te levou a fazer esse processo. Gratidão. Ah, então, eu já praticava alimentação viva, né? Mas eu sofria de um problema muito sério ali, que eu tinha muitas dores no meu intestino. Era muito forte mesmo. Eu já fui parar no hospital várias vezes, a contragosto, porque a gente não gosta muito, né, de medicamentos, né?
no geral. E aí, toda vez que eu ia lá, ninguém descobria o que estava acontecendo comigo, né? E aí sempre me dava um Buscopan e me dá, vai para casa. Aí a gente ficava um pouco frustrado, né? Porque a gente não queria só tapar o sol com a peneira, a gente queria, de fato, algo efetivo, né? Que descobrisse o que está acontecendo, como que eu posso me curar, qual que é o tratamento, eu não estava aguentando mais as dores, né? E realmente eram horríveis. Meu esposo estava de prova, né? E aí eu conheci o John Rose, né? No YouTube, ele falou muito sobre o Solid Food Vacation. Aí eu fiquei, uau, gente, eu preciso fazer isso. Só que, como você bem falou, ele requer um planejamento e requer um estudo. A gente tem que saber muito bem o terreno que a gente está pisando. Então, eu tentei fazer uma vez, a primeira, eu tentei fazer 2 vezes, né? A segunda foi muito bem sucedida, a primeira nem tanto. Eu fui assim me arrastando para fazer, eu não entendia muito bem quantidade de suco, se tinha um protocolo, eu só fiz assim da minha cabeça. Eu vou tentar fazer do jeito aqui, eu entendi o conceito, vou tentar aplicar, mas eu não tinha estudado com profundidade, né? Então, obviamente, não deu certo, eu não fui bem sucedida, eu não tive um detox profundo, eu só sofri mesmo. Que eu só tomei suco ruim, tentei focar em suco verde. Já fica a dica, não recomendo suco verde, fujam de suco que é só sofrimento. E, e aí, a segunda vez que eu fiz aí, eu estudei mais, pesquisei muito, Eli, como é importante. Conhecimento é tudo. E como é importante conhecer o terreno que a gente está pisando. Pra, assim, na hora, principalmente que bate um desespero, assim, porque mexe com o nosso emocional. Tem um detox emocional também. Então, a gente não se amedrontar. A gente usar a razão e falar assim, não, eu preciso permanecer. Eu preciso ir até o final. E aí a cura vem. Quando a gente persiste, né? Se for muito assim, vou vendo o que vai dar, dificilmente dá certo. Muito legal de você trazer isso, que realmente acho que isso vale para tudo, né? Principalmente quando a gente está, e já vou falar um pouco da minha percepção também, mas comentando, né? Quando a gente está entrando em campos novos, né, que a gente desconhece, a gente ficar muito naquele achismo e não ir a fundo um pouco antes para entender que nem quando a gente resolve viajar para um país, a gente faz o mínimo de pesquisa, tipo, né? Uhum. Vamos lá, o do básico. Qual a moeda, qual é a língua, qual a capital, onde que eu vou descer, qual é o aeroporto. Então, isso é necessário, inclusive, no processo de sucos, né? Que muitas Uhum. pessoas às vezes falam pra mim, então é só beber suco. Não, não é só beber suco. Qual Não suco? Como mesmo. é que você prepara o suco? Né? Qual a combinação do suco? Qual a quantidade? Quais são os melhores horários? E, enfim, isso seriam as partes mais básicas mesmo, porque depois é compreender quais são os possíveis sintomas que podem acontecer, o que Uhum. esperar, o que vai eliminar, o que agiliza o processo de eliminação também, para não ter que ficar, sei lá, um ano fazendo, né, esse processo que muitas pessoas já fizeram, mais do que um ano, inclusive, e que pode ser incrível, com certeza. Eu acho que salvou a vida de muita gente, até pelos depoimentos que a gente vê virtualmente de muitas pessoas que se salvaram com esse processo. Mas, dependendo do que a gente faz, a gente consegue agilizar e não precisar ficar tanto tempo. E aí, já Uhum. puxando para o meu lado, né, da minha percepção, o que eu vejo até como naturopata e estudando bastante é que os melhores processos de desintoxicação são os que a gente alcança o resultado que a gente quer em menor tempo, estressando menos o corpo. E aí isso não significa que a gente também tem que se atrapalhar e sair pulando etapas. Não. Uhum. Mas como eu até coloquei aqui o título da live, e foi como a gente divulgou, eu acredito muito que uma limpeza intestinal é o primeiro passo para qualquer processo de depuração. Né? Não adianta a Uhum. gente querer, por exemplo, fazer uma limpeza de fígado, que na época me foi ensinado assim há muito tempo, quando eu fazia isso de uma maneira só para mim, né? Ainda não era naturopata, eu só corri atrás de informação mesmo. Por exemplo, pular logo para limpeza de fígado antes de fazer uma limpeza intestinal. Não faz sentido. Então, no meu processo pessoal, assim, eu fui descobrir o Solid Food Vacation sem querer. Eu estava terminando o processo do Viver de Luz, né? Os 21 dias, que são 7 dias a seco, e depois 14 dias com sucos diluídos e tudo mais. E eu queria seguir nos sucos. E uma amiga minha veio me falar: olha, eu tô fazendo um protocolo desse cara, e me mandou também a página do John Rose. Tô seguindo todo o conteúdo dele e tá sendo incrível. Eu tô eliminando um monte de coisa. Já eliminei. Aí ela me falou, primeira vez que eu ouvi a palavra placa mucoide, né? Uhum. Eliminei um monte de placa mucoide. Eu, que raios é isso? Enfim, então foi nesse processo, né, de começar a pesquisar para entender mais que eu fui ver que esse estudo do que é a placa mucoide, de como eliminar, já vem lá do Egito Antigo. Isso já era feito há muito tempo.
né? E que hoje em dia é tido pela ciência, digamos, ortodoxa, como uma coisa mais pseudociência, Folclórica. né? Eles dizem, Ninguém exato, que não acredita, é um existe. folclore. É, que não existe. E aí eu comecei recentemente, inclusive, semana passada, foi a primeira vez que eu vi uma nutróloga falando de placa mucoide. É Aqui no Instagram. mesmo? Depois eu até vou procurar o nome dela e te passo depois pra você ver. Foi a Uau! primeira vez. E aí eu falei que incrível, né? Porque a gente já vê que as coisas estão mudando de alguma Estamos forma. E, evoluindo, enfim, né? super, super, que eu acho isso maravilhoso, a gente vê médicos trazendo essa percepção, né? E aí, quando eu Uhum, descobri isso tudo, eu falei, bom, eu já quero ficar nos líquidos, então eu vou seguir e vou começar a entender que protocolo é esse. E uhum. quando a gente sai do verde luz, a indicação original é que você siga com sucos diluídos, que levam água. Na época, minha compreensão ainda, né, do tipo de qualidade de água e tal era básica, né? Eu sabia que, por exemplo, a água do filtro de filtro qualquer não vai ser a melhor água. Assim como, claro, que a água do filtro de barro é melhor do que uma de filtro qualquer, com certeza, mas ainda não é a ideal. Então, eu comecei a pesquisar isso muito para conseguir, eventualmente, sair desse diluído e entrar num suco 100%. E aí que o processo verdadeiramente começou de eliminação. Eu não estava eliminando tanta coisa assim antes, né? Uhum. Porque também estava saindo Que de um jejum a interessante, seco, a gente demora. você está num jejum tão profundo que é o a seco e depois com água, né? Você introduziu água depois? Sim, eu fiquei era majoritariamente água, mas ainda tinha uma água diluída com suco, né? Então era o que eu fiquei por 2 semanas. Que incrível. Então você E não teve conseguiu o mesmo resultado, eliminar mais com um suco. com certeza. Com Uau, Eli, certeza. foi muito bom saber, porque eu nunca conversei com uma pessoa que passou pelas duas experiências e muito interessante. É, não, e é super legal, porque depois eu fui entender mais, né? Quando eu eventualmente comecei a estudar mais a fundo e senti de seguir a naturopatia como serviço, profissão, etc. O que se diz em comparação dos dois processos, do jejum de água e o processo de sucos, né? Ou muitas pessoas chamam de sucoterapia, mas eu prefiro chamar de solid purification mesmo, porque a sucoterapia eu vejo como um pouquinho diferente. Uhum. É que a astringência do solid purification, porque você sabe, talvez quem está aqui não necessariamente saiba, a gente foca nas frutas mais adstringentes, abacaxi, Uhum. laranja, limão, maracujá. Claro que a gente pode Uhum. tomar um suco de melancia, um suco de mas a gente foca mais nas adstringentes e essa adstringência, puxa, a água não é tão adstringente, né? Ela, na verdade, Uhum. é quase nada adstringente. Ela é óbvio que ela lava. É só a gente imaginar, para dar o exemplo, né? Imagina quando a gente vai lavar uma panela muito suja e a gente usa só a esponja, Uhum. sem. Tudo bem que a gente não gosta aqui, né? Nem eu, né, Camila? Mas exemplo para vocês. Sem detergente. E aí, como tá muito suja, não vai sair tudo. Ainda fica algumas coisinhas agarradas, né? Dependendo, inclusive, da forma como você esfrega, também não vai sair tudo. E aí, Uhum. quando você agrega a astringência do detergente, né? Aí Aí é que as coisas começam sapeca. a sair. Exatamente. Então é aí quando as coisas começam a acontecer de verdade. Então, o processo de jejum a seco, por exemplo, não tem nada a ver com limpeza intestinal, né? É por outros motivos que a gente deveria fazer um jejum. Jejum de água até pode sim chegar à eliminação de placa. Tem pessoas que conseguem eliminar pedaços, mas quase nunca é ela inteira, que nem é um processo solid purification que você vai eliminando os pedaços pouco a pouco, e eventualmente você pode chegar a um fim que você eliminou tudo temporariamente, que a gente sabe que eventualmente isso pode ser criado de novo, né? Dependendo dos nossos hábitos. Então, eu estou me alongando muito, mas para dizer que o meu processo pessoal foi uma volta ao contrário, né? Ao invés de eu pensar nos sucos primeiro e depois ir para o jejum, que é a tendência original, e que eu acho que é super certo a gente limpar primeiro o intestino para depois pensar em jejuar, foi o oposto. E aí que eu vi a importância. E a partir daí eu comecei a testar, a ler mais, né? A me aprofundar até no próprio estudo da naturopatia e cheguei onde eu estou atualmente de oferecer os processos para quem quiser acompanhamento, no caso, né? Então, enfim, acho que falei Uhum. até demais, né? Mas você quer Foi complementar ótimo. alguma coisa, Flor? A gente passa para o próximo ponto. Eu acho que a gente pode passar ao próximo ponto. Maravilha. Então, o próximo ponto seria como o Solid Purification é um instrumento, né, de alinhamento interno, tanto físico quanto emocional, mental. Eu sei que você tem bastante para falar um pouco sobre isso, então eu vou deixar você falar primeiro, depois eu agrego. Beleza. Então, eu fiz 60 dias de jejum de suco. E quando eu cheguei no 10º dia, se não me engano,
No 10º dia eu comecei. Não, desculpa, perdão. No 7º dia, quando eu já comecei a soltar mucoide, eu já fiquei super feliz. Ai, logo no começo. No 10º dia, ali, eu comecei a soltar muitos vermes, inclusive uma tênia de 30 centímetros. Eu tenho vídeo dela. Então tá aí, né? Descobri a causa das minhas dores intestinais. Eu acho que eu vou tocar num ponto de médico mais pra frente, mas quando aí bateu esse marco dos 10 dias, aí que deu um impulso de continuar mais, né? Aí dá aquele ânimo. Só que é muito interessante que a gente não pode jamais esquecer que nós não somos apenas físico, nós somos mental e espiritual. Então, assim, eu tava limpando o físico, tranquilinho, até aí tudo bem, né? Quando deu 40 dias, eu senti a limpeza do emocional bem forte ali. Eu fiquei com uma depressão bem profunda. E é nessa hora que é muito importante a gente saber o porquê da gente estar fazendo as coisas. Porque não pode ser um terreno desconhecido, né? Porque nessa hora muita gente podia falar assim, não, foi um desânimo tão grande ali que eu queria desistir. Eu fiquei numa depressão tão profunda e a gente sabe que comida é uma forma da gente trazer alegria. Então a vontade de desistir foi muito grande, gente. Foi assim, foi muito difícil mesmo. Eu chorava muito, eu fiquei numa depressão muito forte, mas não por não comer, mas é porque, assim, eu não sei dizer se isso é real. Eu acredito, na minha experiência, eu posso ter chegado a uma conclusão que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu acho que eu nem compartilhei isso no meu vídeo, no meu testemunho no YouTube, né? Mas é que, assim, eu acredito que quando a gente sente alegria, por exemplo, o nosso corpo, ele libera uma substância química da alegria, certo? E assim, a placa mucoide, ela tá lá no intestino. Então, todas as nossas emoções, querendo ou não, vai passar pelo intestino, porque nós somos um todo, os nossos órgãos, eles estão interligados. Então, se a gente, por exemplo, então sente uma alegria muito profunda, vai passar pelo intestino, ela vai ficar meio que presinha lá. Foi o que eu entendi na minha experiência. Porque o que aconteceu? Parece ser um negócio de outro mundo, né? Mas eu vou explicar o porquê. Eu acredito que, assim, as nossas emoções, eu sinto muito. O meu temperamento é de sentir muito. Eu sinto com muita intensidade as coisas. Então, quando eu sinto uma tristeza, eu sinto uma tristeza profunda. E eu tenho uma dificuldade de externalizar. Então, eu fico interno. Então, para onde vão essas substâncias químicas, Eli? Se a gente não tem um sistema linfático funcional, e principalmente um intestino funcional, onde que vai parar essas emoções? A gente não expele. Elas ficam presas no intestino. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Porque eu comecei a reviver muitas coisas, assim, da minha vida. Eu falei, por que eu tô passando por isso, meu irmão? Eu chorava demais. Foi assim, muito difícil. E assim, ainda bem que a minha família, como viu que eu estava expelindo muitas coisas, falaram, você precisa continuar, não desista. É alguma coisa que você está expelindo. E, obviamente, veio muitas... Olha que interessante, ali. Nesses dias, eu soltei muita placa mucoide. Entenda como não é à toa. Então, assim, quando a gente vai expelir, você como naturopata e que faz o acompanhamento de pessoas, sabe, quando a gente vai expelir uma coisa, aquilo passa pela nossa corrente sanguínea. Porque é assim que funciona o nosso intestino, né? Ele é feito para isso, né? Pegar coisas para nossa nutrição, ele suga. Então, imagina, a gente cai, infelizmente, né? Muitas toxinas na nossa corrente sanguínea, e por isso que é importante, né? O jejum do suco a gente persistir para ir limpando, limpando. Então, a gente passa por esse processo de limpeza dessas emoções guardadas ali. Que importante que foi para mim. Por isso que eu falo que eu nasci de novo. A gente realmente consegue eliminar. E aí que vem a beleza do jejum do suco, que não é uma limpeza somente física, é mental e espiritual também. Espiritual porque foi um momento assim, eu sou cristã, né? Então foi um momento assim que eu precisei de Deus para me ajudar a continuar. E eu senti assim que eu falei, Senhor, o suco, ele tá fazendo esse processo, mas parece que eu preciso de algo substancioso. E eu senti que a minha experiência com Deus foi o algo substancioso que eu precisava para continuar. Então veja que experiência maravilhosa. Para mim foi maravilhoso. Recomendo para todo mundo. Total, nossa, que bonito esse depoimento, né? Eu acho que para todos, cada um vai encontrar o que que é, porque eu sinto que muito acontece com as pessoas. Começa o processo, aí passa 2, 3, 4 dias,
claro, vem os desafios e a maioria desiste quando o desafio começa a vir, né? A maioria. Não sei se todos, né? Mas assim, eu conheço muita gente que fala: ah, não, peraí, eu vou tentar de novo daqui uma semana, daqui 10 dias, daqui, né? E é a tendência porque, é óbvio, o desconforto faz a gente às vezes querer se afastar, né? Seja o desconforto físico, porque, por exemplo, tá tendo muita diarreia, seja Uhum, o desconforto emocional, porque traz, que nem você falou, né? Muitas emoções à tona, muitas questões para lidar, seja o uhum, desconforto espiritual, porque torna a gente muito mais sensível mesmo, né? uhum, Isso faz parte do processo, essa sensibilidade. Então é como uma oportunidade da gente rever o quanto nós somos sim sensíveis. E a tendência no dia a dia atual, né, dessa antinaturalidade que a gente vive de muita televisão, muitas notícias péssimas e que a gente vai levando, né, como se fosse tudo normal. E muitas informações não são informações de ler ou ouvir, mas informações até do alimento, alimentos muito complexos, com muita carga de muita coisa, que você não consegue distinguir. Então, quando a gente começa a ficar cada vez mais anestesiado por esse monte de informações, porque tudo é informação, e mesmo as uhum, informações que a gente recebe pelos olhos, elas são informações químicas também, por isso que a gente uhum, enxerga tudo é uhum. química, né? A partir do momento que a gente faz essa limpeza e a gente consegue tirar essa capa, e que não é só a placa mucoide, a capa é várias outras capas, né? Que Exatamente. vão vindo, essas capas de cebola que a gente vai abrindo, né? Uhum, Verdadeiramente a gente sente. E se a gente não está preparado para se sensibilizar, pode dar um susto, né? Que nem você falou, cada um tem o seu processo. Eu também vivenciei isso de outras formas. Não vou contar tanto aqui, porque senão a gente vai se alongar, mas é, eu acho que o ponto do Solid Vacation como uma ferramenta de mergulho interno, como uma ferramenta até de autoestudo, de autoconhecimento, 100%. é justamente essa capacidade. Muito, muito, é muito. Tem pessoas que eles falam: ah, não, é porque eu estou estudando autoconhecimento. Eu quase sempre pergunto se a pessoa já fez algum processo de depuração física mesmo, ou se já jejuou, porque são as oportunidades. E meditação, né? Um Vipassana, por exemplo, são as oportunidades mais fortes que a gente tem de autoconhecimento, né? Eu Uhum, enxergo, pelo menos da minha vivência, claro, né? Eu não posso dizer para todo mundo. Mas se se eu pudesse indicar para alguém uma coisa menos, entre aspas, hardcore do que um jejum e que demande menos silêncio, né? Porque o silêncio pra gente, o silêncio da boca para fora é fácil, mas o silêncio de um vipassana, por exemplo, que é aquela coisa de você observar tudo que tá rolando e não se identificar com os pensamentos, uma coisa menos hardcore seria o Solid Vacation. com certeza. Só que ele também traz oportunidade, se a gente quiser se dedicar, de chegar no mesmo nível de profundidade de trabalho de autoconhecimento quanto um jejum, quanto um vipassana, né? Uhum, E aí o que eu vejo é que é só começar, né? E muitas vezes o que seria mais interessante pra gente, porque a gente tem essa tendência, não, vou fazer 30 dias, aí começa lá no primeiro, segundo, terceiro. Não pensar nos 30, é pensar do tipo, hoje é o dia 2. Por hoje, sigo no suco. Aí se começar a dar aquelas vaciladas, não, peraí, só amanhã, só mais até amanhã de manhã. Aí exatamente. chega de manhã, conversa de novo, não, só até de tarde. Não, só Ex- até amanhã, né? E fica naquela brincadeira com o ego, porque o ego, ele brinca com a gente também. Ele é uma outra entidade completamente, né? Alheia que Uhum, pode ter a capacidade de mudar o que a gente tá. Se a gente tá sentindo uma coisa agora, daqui a pouco, se o ego julgar, qualquer coisa ele já muda de ideia, né? Digamos assim. Então, uhum, é, é esse processo de brincar com o processo também. E de permitir que ele se torne mais leve. E às vezes ter alguém que te apoia, que nem você falou da sua família te apoiar, isso é super importante. E uhum, mesmo que não seja a família, algum amigo que já entendeu o que você está fazendo, ou alguém que está te acompanhando, né? Uma pessoa que está te acompanhando nesse processo, ou um grupo que está fazendo uhum, junto, né? Não uhum. precisa também estar fazendo exatamente a mesma coisa, mas só de estar ali para te ouvir e de entender qual é o momento, o que você está vivenciando, né? Então, que legal que você teve esse apoio. É, fez a Mas diferença. eu imagino, eu posso imaginar. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Assim, essa coisa de falar sobre o quanto é algo que a gente faz fisicamente, a gente prepara o suco, é físico, a gente toca na fruta, a gente corta a fruta, a gente Uhum, faz o suco. E a gente nem vai entrar aqui em méritos do tipo qual é a melhor forma de fazer o suco, não, isso aí já é uhum, seria outras lives, né? uhum, Mas não é só essa parte. E não é só você sentar lá no vaso e eliminar a placa, né? uhum, Então tem muita coisa aí no meio, muitas possíveis ferramentas para auxiliar na parte emocional.
de Uhum. liberação, que eu lembro que quando eu fiz, e talvez quando você fez, eu não tive acesso a isso, eu nem sabia dessa possibilidade, né, de várias ferramentas que auxiliam na liberação de questões físicas e emocionais também, né, que eu vejo que muitos psicólogos têm uma compreensão dessas ferramentas, né, como por exemplo o EFT, né, que é o Emotional Freedom Technique, que é uma técnica super legal para liberação de questões emocionais, questões físicas, sintomas. Às vezes a gente está com dor de cabeça e aí, tipo, claro, você pode, por exemplo, cheirar um olhinho essencial de hortelã ou um olhinho essencial de laranja ou de limão, que auxilia, né, para passar com essa dor de cabeça ou até enjoo. Mas tem também práticas que a gente pode trazer e que auxiliam nisso, né? Enfim, acho que sem me alongar muito, seria mais ou menos isso, né? Da Ai, compreensão de que doidinho. é um campo profundo de testes. Tá travando? Tá, deu Opa, umas duas travadinhas. Mas será que agora tá? já. Eu não sei se foi, Tá. se foi você também. É, eu também não sei. Será que a galera ouviu a gente? Gente, avisa aí se vocês ouviram, se cortou também. Mas seguimos aqui. Mas acho que é isso, né? Desse ponto a gente já conseguiu cobrir bastante. O próximo ponto eu vou começar falando, né? Que é aquele ponto que a gente falou da sutilização, né? Então, o que eu estava refletindo, e eu quase sempre penso um pouco sobre isso, seria o quanto quando a gente sutiliza a nossa ingestão, ou seja, o que a gente coloca para dentro, né? A gente também sutiliza a nossa relação com a vida, né? Ou com as pessoas, relacionamentos e etc. E aí, só uma reflexão mesmo. Eu noto que muitas pessoas hoje em dia estão muito estressadas, muito sobrecarregadas, e muitas vezes muito raivosas, porque é o meio em que a gente vive. A gente vive num meio que nem a gente já trouxe antes. Muita informação, muita coisa rolando, e que às vezes a nossa mente consciente não consegue processar tudo, leva para o inconsciente e eventualmente a gente despeja de uma maneira que a gente não gostaria. Em alguém, num parceiro, num familiar, num amigo, no trabalho, né? E quando a gente tem uma alimentação mais sutil, e isso já eu observo até por conversar com amigos que são veganos ou crudívoros e tal, quando a gente tem uma alimentação mais sutil, e quando eu falo mais sutil, uma alimentação que Gente, exige se- menos do nosso corpo. Fala, Flor. não, eu ia falar, seria sutil, você disse ser uma alimentação mais gentil. Seria isso? Exatamente, exatamente. Então, quando a gente se permite ter essa gentileza, e não é gentileza necessariamente de paladar, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar uma graviola, cara, que sabor é aquele? Não é Uhum, sutil no sentido de sem graça, né? uhum, É sutil e gentil no sentido de permitir que para o nosso sistema aquela ingestão seja fácil, não exija muito dele, não despenda uhum. de muita energia, porque o que rola muito hoje em dia que eu vejo com as pessoas é que, em geral, as pessoas consomem uma alimentação que despende muita energia do corpo para processar aquele alimento, e já existem pesquisas que demonstram que a digestão diária pode despender algo entre 30 a 80% da nossa energia, né? Então, A preciosa imagina energia uma alimentação. vital, né? Que a gente precisa para tanta coisa. Exatamente. Então, ao se utilizar, ao ter um alimento que seja um alimento vivo, um germinado, por exemplo, para quem segue a linha do germinado, um fermentado, que já é muito mais sutil do que, por exemplo, sei lá, um biscoitinho de arroz processado, Uhum, que ainda é melhor do que um hambúrguer, né? Então, tem as linhas tênues de utilização, né? uhum. Então, cada um pode seguir na linha como imaginar. Mas o mais sutil de todos seria, no meu ver, o suco fresco, coado, puro, né? Em termos de ingestão mesmo, né? E aí, quando a gente fala de sucos, também dentre os sucos existem os mais sutis do que outros, né? Que nem você trouxe do suco verde. O suco verde é um suco mais denso, é um suco que exige mais, ele tem mais proteína, então. Proteína não, né, gente? Aminoácidos. Ele tem mais aminoácidos, então ele vai exigir mais do corpo, né? Para processar, para assimilar. Que é diferente de um suco, por exemplo, de uva, que também é bem detox, então para algumas pessoas no início pode ser punk, pode trazer muitas liberações, né? Ou uma água de coco pura, fresca, ou com limãozinho. Esses são os mais sutis. Ainda mais do que água. Muitas pessoas já perguntam: ah, não, mas então a água deve ser mais sutil ainda que o suco. Não, porque a água estruturada, que é a água que está nos sucos, nas folhas em geral, e frutas e por aí vai, é a água que molecularmente é idêntica à nossa água interna. Então não vai Completa existir nada o mais nosso sutil do que corpo, isso. né?
Exatamente. Tem Uhum. tudo a ver com o nosso corpo, né? Em termos moleculares. Então, do meu ponto de vista, a sutilização da alimentação, até do paladar, a partir do momento que a gente consegue se liberar do monte de tempero, se liberar da quantidade de sal excessiva, se liberar dos óleos, né? Se liberar dessa necessidade de dopamina, né? Por conta do excesso de dopamina, até pelo paladar, a gente consegue sutilizar outras coisas, o relacionamento, o trabalho, a forma como enxerga a vida. Então, eu enxergo um pouco assim. Não sei se você quer complementar um Ah, pouquinho. não, com certeza. Porque, ó, se a gente for hoje no mercado, né? O tanto de estimulante que tem ali é extremamente estimulante. Tudo assim imagina você tá sempre no hype o tempo todo. Não tô falando que é pra gente não comer coisas gostosas, porque eu e você a gente sabe o quanto é gostosa a nossa alimentação, senão a gente não faria algo, né? É um martírio agora. Não é assim. É muito gostoso, é muito saboroso. Quem nunca abriu aquela melancia que tá ao mesmo tempo crocante, mas tá suculenta e hiper doce? Gente, é uma explosão de sabores, é uma alegria tão grande. Mas é algo simples. Eu entendi perfeitamente a sutileza que você falou. É algo simples e que, assim, é um ingrediente, é a melancia. Agora, quando a gente pega algo cheio de químicos, cheio de sabores que foram inventados, que tá com estimulante, e às vezes é tão gostoso que assim você realmente só fica no hype. E aí e isso eu acredito, tá, Eli? Tá? Então aqui a Camila falando, eu não quero assim que magoe ninguém, porque é uma percepção minha. Mas eu acredito que quando a gente sempre agrada o paladar, nós ficamos pessoas extremamente egoístas. Então, e a alimentação ela traz muito, muito disso, porque é muito estimulante. Então, qualquer coisa assim que nos desagrade, a gente já fica pessoas extremamente azedas. Então, imagina passar por um jejum de suco, onde a gente fica com aquela sutileza que você falou muito bem no outro ponto, que tem uma briga com o ego muito forte. Então, imagina a gente conseguir controlar, ter um autocontrole. E a alimentação é uma ferramenta excelente para isso. Então, pessoas que se irritam fácil, pessoas que estão sempre assim com o pavio curto, ou extremamente estressadas, porque nós vivemos hoje num ambiente assim, a gente liga a televisão, inclusive eu joguei a televisão fora, não tenho aqui em casa, porque aquilo é extremamente intoxicante, como a gente falou anteriormente, né? Para onde vão as emoções? As emoções são reações químicas no nosso corpo. Então, a gente, senti uma tristeza profunda aqui, pronto, já foi embora. Não, ela foi para algum lugar. Aquilo foi uma reação química. Para onde ela foi? Seu sistema linfático está funcional, seu intestino está funcional. Então, aquilo tudo vai acumulando. Então, a gente vê muitas pessoas doentes emocionalmente, justamente por conta da comida. E as pessoas não fazem essa relação. Então, como é importante nós temos uma alimentação gentil. A gente até temos um amigo em comum, né? Que é o Kel, ele sempre repete: seja gentil com você, coma mais frutas. Gente, tá aí o segredo. É um super segredo, é perfeita essa frase dele, também adoro. É Uhum. incrível mesmo. E tem essa coisa, né, do quanto você falou dos estimulantes, do quanto às vezes as pessoas não percebem que certas coisas que atualmente pela indústria são consideradas saudáveis, normais, deveriam ser consumidas, e que seguem sendo estimulantes, né? Tipo cafeína, né? Que infelizmente é um hiperestimulante, né? Então a gente entrar nesse processo de, claro, uma coisa, a gente não tá aqui, tá, gente, nem em âmbito, nem espaço de falar nunca mais comam isso. Não, não é bem por aí. Mas se a gente está sempre hiperestimulando, chega uma hora que é que nem elástico, né? Sabe lembra aqueles elásticos antigos de prender dinheiro? Ele rompe, né? Uhum. E aí não dá. E aí todo o processo, o próprio corpo, o sistema endócrino sente muito, que nem se tratou também o sistema linfático, né? O sistema excretor como um todo. Então, assim, é uma importância da gente olhar que a gente deveria estar no movimento inverso ao atual. O atual é tipo mais, superfoods e não sei o que, isso e aquilo, e um monte de coisa sendo vendida, várias marcas. E a gente deveria ir para o simples. Quanto mais a gente simplifica, Exatamente. mais o corpo entende. Ele tem que entender o que está entrando. Se a gente, até mesmo no cru, dá para errar muito, Sim. né? Aquelas combinações de 15 mil ingredientes e um monte de tempero e um monte, sabe? E gordura misturada com. Claro, a gente fazer isso de vez em quando para satisfazer, para estar um ambiente com as pessoas. Isso é legal. Mas se Uhum. todo dia a gente tem essa carga, chega uma hora que esgota.
né? E é difícil mesmo. E até mesmo, eu não me lembro agora completo, mas só pra gente já passar pro próximo. Tem um provérbio tibetano que eles falam, e eu até postei recentemente no meu feed, né? Que para você ter saúde, felicidade, etc., eles sugerem que coma pela metade, caminhe o triplo e sorria o quádruplo, Uau. né? Então eu acredito que é lindo, né? Muito bonito. Então Uhum. acho que é mais ou menos por aí. O processo dos sucos, a partir do momento que a gente consegue verdadeiramente limpar o intestino, primeiro que dá uma resetada até de paladar, Uhum. né? Então muitas coisas que antes a gente talvez teria desejo, a gente dá um reset. Para algumas pessoas pode ser necessário dar passos além, né? Uma desparasitação mais profunda, outras coisas podem precisar acontecer, dependendo do caso de cada um, para isso realmente acontecer da melhor maneira e evitar, né, de talvez ter recaídas com coisas não muito legais, por exemplo. Uhum. Mas a partir do momento em que a gente consegue ter isso que você trouxe, o domínio do que a gente coloca para dentro, verdadeiro domínio, né? E domínio não é, sei lá, ser um ditador do que coloca para dentro. Não. É você ter compreensão e consciência. Estou colocando isso aqui para dentro, mas eu posso não colocar. Uhum. Então, para todo mundo que está aqui, eu sugiro primeira refeição do dia, dependendo do que come, tá? Tem muitas pessoas aqui que já são do cru, do fruge, tem um pouco já essa pegada. Mas para quem ainda tá brincando, tentando entender um pouco mais como é que funciona isso tudo, quer entender mais de Solid Vacation, come de tudo, busca na primeira refeição domar um pouco o paladar de, por exemplo, querer tomar o café, querer comer o pão, querer comer, né? Uhum. E insere coisas mais sutis. Uhum. Observa o ego brigando. Não, eu quero meu pão, o que você está fazendo? Isso aqui não é comida, né? E começa toda aquela briga lá interna. E, e vai vendo o quanto se a gente mudar o foco. Tá, ele tá lá brigando, vai fazer outra coisa. Começa a trabalhar, vai tomar o seu banho para ir pro trabalho, vai, né? Uhum. Tira o foco e vê o quanto ele esquece. Daqui a pouco ele já pega outro brinquedo para reclamar e para brincar, né? Então, seria mais ou menos por aí. Deixa eu ver aqui. Nosso próximo seria sucos e desintoxicação. Uhum. Como os sucos podem ser aliados nisso? Uhum. Você quer Eu começar, só por ou eu quero, posso começar? só quero finalizar esse último item que eu acho que é Ah, muito claro. importante a gente ter falado, muito importante mesmo, porque não se fala tanto, sabe? Porque a gente usa muito, a gente fala muito da alimentação, etc., para o nosso bem-estar, mas nunca como uma ferramenta de autocontrole. Ah, eu quero ficar bem, mas é um ponto interessante, porque nós somos físico, mental e espiritual. E quem não quer se dominar? Lógico que a gente quer. E aí eu quero trazer mais um ponto que eu e meu esposo, nós pensamos muito quando a gente decidiu optar pela... Nós éramos vegetariano estrito, né? A gente falou assim, vamos dar um passo além, vamos entrar para alimentação viva. Mas por quê? Percebe ali esse pensamento aqui como foi o ponto de virada. Você acredita que você é verdadeiramente livre? Faz essa pergunta. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, fica 30 dias comendo só fruta. Aí se vem na sua cabeça, impossível, não consigo ficar sem pão, não consigo ficar sem arroz e feijão. Aí foi a nossa pergunta, quão verdadeiramente livre a gente é? Será que a gente está sendo escravo? E aí que acendeu uma luz vermelha gigante na nossa cabeça e a gente falou assim, se tem algo que me escraviza, que eu não consigo viver sem, então eu não quero isso porque eu quero ser verdadeiramente livre. Eu quero ter total domínio e autocontrole das minhas emoções, porque ele, quando a gente controla a boca, é incrível, a gente controla os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que a gente fala, parece que tudo fica mais lúcido. Então imagina passar até por uma experiência de jejum de suco, só é o que eu falo, só quem viveu sabe. Você sai realmente outra pessoa. A percepção, sei lá, realmente de mundo é diferente. De liberdade mesmo. Você se sente verdadeiramente livre. Você, Uhum. qualquer tipo de jejum, acho que traz isso, né? Mas eu acho que principalmente Sim. para mim, que teve essa descarga emocional tão forte, né, dessas emoções que estavam agregadas no meu intestino, a gente começa a pensar: uau, parece que agora eu sou verdadeiramente livre. Eu consegui me dominar por 60 dias. É incrível. Ai, desculpa, então vamos lá, próximo item, Uhum. porque isso daí Não, foi não, achei perfeito perfeito. demais. Até fiquei com vontade. Eu tenho com vontade de agregar, que eu achei super legal que você trouxe, verdadeiramente. Porque é até essa coisa, né, do. É político.
o que a gente está fazendo aqui, né? Do que a gente está falando. Porque a partir do momento que a gente consegue romper com essas amarras, né? Uhum. Que é o estilo alimentar habitual, que é o que se coloca para dentro sempre, que é o que a gente toma como verdadeiro, real, bom, e a gente nem questiona. Né? Então, quando a gente começa a questionar os nossos hábitos alimentares, questionar, será que isso aqui realmente é bom para mim? E se eu tentar uma coisa completamente diferente, radicalmente diferente, como o processo de sucos, o que, que vai acontecer comigo? E isso E se a gente rola, eu acho começar que a indagar os porquês? Por que que eu como assim? Por que que eu ajo assim? A gente sai um pouquinho do modus operandi, sabe? Porque parece que a gente acorda todo dia a mesma coisa e sem pensar, exatamente o que você falou. E se a gente começar a se não questionar o mundo? Deixa o mundo pra lá, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E se a gente começar a Uhum. se questionar? A gente chega assim com umas respostas assim assustadoras e a gente percebe, eu preciso mudar imediatamente, né? Desculpa ter te cortado. Não, não, que isso. Bate-bola é sempre assim, é muito bom. É bom quando é assim, né? Tipo, a gente vem e fala, é muito bom. Hum. E, e é isso, né? Eu acho que todos nós, em algum nível, a gente ainda tem algum nível de apego. E todo apego, independentemente se é alimentar, se é apego com outra coisa, traz aí uma oportunidade de desvencilhar esse apego, né? E aí, se Uhum. a gente entrar muito nos méritos, a gente pode até chamar de karma, ou sei lá, mas enfim, a gente não precisaria seguir falando tanto sobre hoje, mas ele pode ser um ótimo tema para uma live aí futura, né? A gente falar sobre o quanto às vezes a gente é amordaçado pelo paladar. A gente deixa de ser a gente mesmo, a gente perde a nossa essência pelo paladar, muitas vezes, A gente perde né? o nosso potencial, Eli. Isso é muito sério. É real, é real. Gratidão. Então o próximo seria a questão do detox, né? Dos sucos serem aliados no processo de desintoxicação. Você quer contar de alguma crise tua que você teve, de como é que foi, o que você eliminou? Você já falou um pouquinho, né? Mas se quiser trazer Ai, foram alguma tantas, coisa. Eli. O meu foi 60 dias com intensidade, tá? Não foi assim, ai, um dia aqui. Não, foi muito intenso. Porque, como eu falei, o físico, mental e espiritual trabalhando ali sem parar, sendo desintoxicado. Mas deixa eu ver, eu acho que esse do emocional foi bem forte. Eu lembro que eu soltei um mucóide, Eli, foi horrível. O mucóide por si só já é horrível, né? Mas foi o mais horrível que eu soltei. Eu fiquei tão assustada. Então, veja só a carne. E era assim, o odor era muito mais forte que o dos outros. E incrível como eu passei por o processo emocional foi tão forte e o mucóide que saiu era o mais grotesco de todos, assim. Então, eu acho que esse daí foi bem forte, né, das emoções. Eu acho que da Tênia também foi tenebroso, assim, sabe? Eu passei muito mal. Toda vez que eu ia eliminar algo, eu passava muito mal. E sabe o que é Uhum. interessante? Que é assim, eu falava pro meu esposo, né? Porque parece que à noite o nosso intestino trabalha mais, né, Eli? Então, Sim. quando Sim. eu ia deitar, eu já começava a sentir coisas, porque nem é no pico, né, que é de madrugada que ele tá todo vapor. Então, à noite ali, ele ainda tá começando e eu já começava a sentir os sintomas, né? E eu ficava muito enjoada, muito enjoada. Então, veja a carga de toxina ali que tava na minha corrente sanguínea. Muito, demais. Eu lembro que eu falava pra ele, amanhã eu vou soltar mucoide. Aí ele, como você Uhum. sabe? Eu falei, eu tô sentindo o negócio. E é Tô interessante sentindo. porque assim, o intestino vai ficando tão limpinho, né? Ele tá vaziozinho. Eu lembro que eu virava de lado na cama, eu sentia o mucoide indo de um lado. Uau. Eu virava, eu sentia, eu vou soltar esse bicho amanhã. E de fato, Que ele demais. saía, né? Eu sentia o negócio. E eu suava frio. Outra coisa ali, como a gente toma muito suco, que Uhum. foi um erro que eu cometi no primeiro que eu tentei, né? A ingestão de suco foi tão pouquinho ali. Eu acho que eu fui na onda do sucoterapia, sabe? Que é bem pouquinho. Uhum. E aí isso É. estraga tudo. Aí no segundo já, ai, acho que era de, no mínimo, 3 litros era muito pouco. Era 4, 5 litros por dia. Eu fui Uhum. lá bem mesmo, sabe? Então a gente vai muito no banheiro. E eu lembro que à noite eu ia fazer xixi, né? E sabe quando a nossa pressão cai, a gente fica tremendo muito, fica tudo preto? Eu tinha Uhum. muito disso. E aí, dando uma pesquisada, uma lida, isso daí é intoxicação por cobre. Uhum. Então, o tanto de metal pesado que a gente joga, né? Que eles ficam agarradinhos lá no mucóide. E a intoxicação de cobre é justamente por conta dos eletrônicos hoje, né? Os Nossa, isso celulares. é né? Quase todo mundo. Então, imagina só, É. o mundo que a gente vive hoje, como a gente precisa se desintoxicar ele.
o ambiente hoje pra gente é ácido, é extremamente intoxicante de metais pesados, tudo. Então, assim, eu no momento até já vou falar que assim, eu estou amamentando, né? Que agora eu sou mamãe de um bebê de 5 meses, mas eu falo, não vejo a hora. Assim, lógico que não, eu não quero pensar no desmame ainda, porque é algo muito, muito lindo, né? De se fazer com o bebezinho. Sim, Mas é eu tô lindo. louca pra fazer jejum de suco de novo. Imagina. Do meio E que a é- gente vive, e como eu disse, né? Eu vivo intensamente, tudo é muito intenso. Então, eu sei que as minhas emoções, como eu não consigo externalizar da devida maneira, Uhum, elas ficam guardadinhas, né? uhum. Então eu sei que eu vou ter É. outros momentos intensos de detox aí. Não, o processo é punk em alguns momentos, né? Eu lembro que, assim, até falando do alguns sintomas, né? Eu também senti muito enjoo e é engraçado que me lembra alguns enjoos que às vezes eu sinto nos jejuns que eu faço. E aí o que se diz muito na naturopatia é que o enjoo pode ter relação com duas coisas e aí é bom a gente analisar que horas está vindo esse enjoo para saber exatamente do que é. Se é um Uhum. enjoo de madrugada, costuma ser fígado. Se é um enjoo ao longo do dia, costuma ser intestino, né? Ao longo do dia. Então, tipo, é a relação. É. E eu quase sempre sinto ao longo do dia também, quando eu tô em processo até de jejum. E aí, ou seja, é aquela coisa de que muitas pessoas vão falar pra você, provavelmente, como elas falam pra mim, ah, você já fez o processo, tá limpinha, você tem que ficar tranquila, tá tudo bem, não tem mais nada aí pra limpar. Cara, a gente tem tanta coisa. E intestino é, tipo, é via de eliminação de muita coisa, não é só metabólitos, né, do que a gente comeu e tá excretando. E aí, enfim, que nem você falou, metais pesados, né, eles acabam também indo parar no intestino. É óbvio que uma parte da eliminação de metais pesados é pelo suor, se a gente pratica muito esporte, é pelo xixi, mas uma grande parte, infelizmente, não sai por aí, né? Sai por outros meios. E são os metais pesados que, inclusive, são os que mais, entre aspas, se tornam casinha ou os que atraem mais os parasitas. Também isso. Porque os próprios parasitas são os que nos protegem do metal pesado. Eles são São menos nossos nocivos amigos, do que os metais no final pesados. das contas, né? São nossos amigos, são tipo os abutrezinhos aí das carcassinhas que estão lá dentro, né? Então, tipo, por Ele, isso que às vezes as pensa pessoas só, falam, quando ah, fala. saiu aquela telha de 30 centímetros, ela tava, foi a coisa mais impressionante que eu vi, porque ela estava num casulo. Tipo assim, ela saiu com a casa dela. Eu fiquei muito Uau. impressionada. Foi nesse momento, assim, foi algo, assim, eu não sabia, mas naquele momento eu percebi. Este verme estava se alimentando das emoções ruins, dos metais pesados, de comida ruim que eu já comi a vida inteira, que estava lá guardadinho. Então, ali deixou o ambiente perfeito. E toda aquela sujeira era a casa dela. Eu fiquei Exatamente. muito É, a chocante. Aí foi que eu percebi que acendeu a luz que talvez. Ai, eu não sabia, né, de fato disso. uhum. Ela era minha amiga. Ela tá te auxiliando. Para a maioria, né? E por isso que às vezes eu falo, as pessoas falam, ah, ele me auxilia no processo de desparasitação. Eu quase sempre digo não, porque a maioria não limpou o intestino antes. Eu sempre falo, não. Primeiro, eu te sugiro vir. Se você quer no privado, se você quer que eu te passe só a informação, você quer. Tem várias formas de fazer isso, né? Mas eu acho que em grupo é muito mais legal. Então, se quiser, né, eu sempre falo, Vivência Inspirare, que é a de sucos que eu toco, é tal data. Se quiser, participa. Depois dela, você vai ver que você ainda vai precisar de mais tempo para realmente conseguir eliminar tudo e eventualmente pensar em desparasitar, que ainda tem passos antes disso, né? Então, muitas Uhum. pessoas têm isso, dá tipo aquele desespero, porque hoje tá na mídia, todo mundo fazendo processo de desparasitação, protocolo para lá, é torto e direito, e se machucam tanto com isso, porque aí libera metal pesado no sistema, porque o parasita estava segurando aquele metal pesado, Uhum. encapsulando ou Uhum. agarradinho nele, e ele não se movia dali, e começa a piorar toda a nossa situação como um todo, né? Porque aí se libera metal pesado, quem que vai. Uhum. Repetido? E aí, quando a gente fala dos sucos, como Uhum. final, muitas pessoas falam, mas e aí como é que eu faço para tentar, sei lá, óbvio, tem coisas que podem ser utilizadas até no protocolo de sucos, tem também combinações de ervas que podem ser utilizadas para liberação e limpeza renal, que também é importante ser feito antes de pensar numa quelação de metais pesados, antes de pensar numa desparasitação.
Tem várias ordens aí que eu não vou entrar nisso, né? Mas que os sucos por si só, eles já trazem. Tá cortando. Ai, que droga. Alguém falou que tá cortando. Eu Voltou tô aí, gente? travando Segue. bastante. É, deve ser a internet aqui mesmo. Pior que aqui eu não tenho nem como ativar meu 4G, porque eu tô no meio do mato. Ah, Vou tentar falar devagar, né? Vai aqui. Mas espero que tenha dado para entender uma parte do que eu falei, ou quase tudo, não sei. uhum, ok. Oxe. Você tem um lugar aí que a conexão talvez é melhor? Sim, eu estou ouvindo. Será que o pessoal escuta? Ah, tá. Mais ou menos, ainda tá travando um pouquinho. Ixi, ele tá travando bastante. É só ele que tá travando? Vocês conseguem me ouvir bem? Será que é a sua ou é a minha, Eli? Ah, aí ele tá travando bastante. É falando aqui que é só em Ai, mim, que meu amor. saco. É, e agora? Poxa, É, não entendi que foi eu. Sério? E agora, se eu falar um pouquinho, vocês me ouvem? tô escutando. Tá. Nossa, que doido isso. Não sei o que tá rolando. Perdão, gente. Eu acho que deve ser, sei lá, prenúncio de chuva que tá ventando bastante. Eu entrei pra dentro de casa. Eu tava na varanda. Eu vou manter um pouquinho com a câmera fechada. Vou falar um pouco do que eu falei antes, né? Que eu acho que picotou. E, e depois eu dou seguimento. Ahn, mas basicamente só lembrando, né, que o processo de sucos, assim, muitas pessoas acreditam que os sucos por si só vão resolver tudo, né? Resolver todos os quadros, todas as questões que a pessoa tem, enfim. E, e é bem importante a gente entender que não é por aí, né? Os sucos vão sim abrir muito espaço para a gente aprofundar em desintoxicação. Eles vão eliminar detritos nos intestinos e é importante entender que tem um tempo mínimo, né? Que não dá para a pessoa, por exemplo, fazer 7 dias e acreditar que limpou todo o intestino. É muito raro casos assim, raro mesmo. Quase impossível, pelo menos por tudo que eu já estudei, já vi, já ouvi e já segui, já acompanhei, né? Já acompanhei mais de 500 pessoas e assim, é raríssimo. Uhum, E é entender que o processo dos sucos, ele traz uma oportunidade da gente começar a mergulhar nesse mundo e realmente, como a gente já trouxe no início, né? Essa reconexão de essência, uhum, né? A gente aos poucos começar a voltar a entender quem somos, emocionalmente falando, mentalmente falando, sem um monte de anestesias, né? Mas como depuração
é um primeiro passo. E dando sempre preferência para os sucos adstringentes, claro. São os sucos que mais auxiliam na eliminação. E a partir daí entender que existe um mundo dentro da possibilidade de ervas, possibilidade de outros protocolos, né, possibilidade de outras coisas que podem ser agregadas, tanto ferramentas mais lúdicas ou até para o lado emocional, quanto ferramentas físicas, né, como é o que a gente também utiliza no protocolo do Solid Vacation, que é a geoterapia, né, que é o uso da zeólita, que é o uso, né, de massagens, é o uso do próprio psyllium. Então, tem muitas coisas que vão agregando aí informação, vão agregando no nível de depuração, mas que por muitas vezes a gente vê que às vezes são talvez colocadas como se fossem em segundo plano, né, num processo de limpeza de suco. Então, só isso que eu queria trazer, né, com relação aos sucos. Eu acho que tem muito que pode ser falado sobre isso. Eu acho que a gente está aqui tentando sumarizar e eu até com essa coisa da internet talvez tenha me alongado, perdão. Mas só trazer esse ponto, né, esse ponto de compreensão de que não é uma panaceia, da mesma maneira que o jejum não é uma panaceia, ou seja, nenhum dos dois é resposta para tudo, assim como uma mudança de alimentação para o crudivorismo não é uma resposta para tudo. Às vezes a gente traz muitas fragilidades genéticas, muitas fragilidades pelo nosso contexto, ou talvez a carga de toxinas que a gente tenha no corpo, que os sucos sozinhos não vão fazer a limpeza completa, né? Então é muito importante a gente entrar nesse campo de explorar, de vivenciar o processo de sucos por inteiro, não pensar que 7, 10, 15 dias vão resolver tudo, vão eliminar toda a placa. E também para quem não consegue fazer diretão, dá para ir tendo algumas etapas de parada, que esperar um pouquinho aqui, consumir um pouquinho de sólido, sempre levando em consideração que não dá para pular para uma alimentação cozida logo depois de dias de sucos, tem que ter um tempo, um período, né? E depois ir voltando para os sucos e ter períodos, se possível, de alimentação, de ingesta de uma alimentação que não crie muco, né? Por mais que talvez venha a ser cozida em algum nível para alguém, que não crie muco. Então, seria mais ou menos isso, assim, de uma forma resumida. Não sei se você quer agregar. Tá, vou tentar abrir minha câmera e passar para você. Bem melhor te vendo. Com certeza. Não sei se meu áudio funciona, mas fica à vontade se quiser Olha, por complementar. Tá enquanto tá ouvindo? tudo bem. Por que eu não estava aqui dentro antes, né? Tava lá tomando um ventinho na varanda. Mas tudo bem. Sim, bora. Não sei se você quer agregar, que também a gente tem que falar, ainda tem mais um ou dois pontos, né? Que a gente Ai, e começou a travar de novo. Será que é só pra mim? gravou aqui para mim o seu rosto. Ixi, que pena. Eu tô te ouvindo. Tá É. me ouvindo? Tá. Então, eu sei que eu acho que eu não tinha entendido direito ali. Era pra eu dar 2 a 3 dicas de receita de suco? Se você quiser, pode ser até com uma única fruta, né? Os seus favoritos, por exemplo. Ai, laranja. Laranja e melancia foram assim os melhores. Laranja com maracujá fica divino. Mas eu acho que Verdade. assim, eu tinha separado 3 dicas assim, mas para as pessoas ficar melhor o jejum suco, né? Ser sustentável. Não sei se pode ser assim, Eli? Pode, com certeza. Beleza. Então, eu acho que a primeira dica que eu dei aqui que foi dos sucos, né? Que é como se fosse uma receita, mas não é bem uma receita, que é focar no suco de laranja, que é um suco bem astringente, né, Eli? Se puder colocar mais cítricos ainda, eu acho que ajuda. Que é um maracujá, um limão, eu acho que fica muito gostoso. Laranja, abacaxi, maracujá, já fica a dica. Fica muito gostoso. Mas eu gosto de focar nessas duas frutas, na laranja e na melancia, foram as que eu mais usei. Às vezes eu só tomava suco de laranja, às vezes só de melancia, assim, por muito tempo, sem mistura, porque eram as mais baratas, assim, pra mim, na minha região, né? Não sei ao longo aí do Brasil, se tem alguém de fora, se como que funciona o preço dessas frutas, mas eu acho que laranja e melancia foram coringas. São baratas aqui pra gente no Brasil, né, Eli? Outra coisa também é
eu acho que na sua vivência você deve guiar a quantidade de suco que as pessoas tomam, né? Porque como eu disse, na primeira vez que eu fiz, eu tomei pouquíssimo suco. Foi, foi muito difícil, porque vem a fome, vem os cravings, né? E é muito importante tomar suco. Eu acho que quanto mais suco a gente toma, melhor o resultado, que é a gente, em vez de ficar com uma mangueirinha ali, sabe, com o fluxo de água fraquinho, a gente pega uma VAP, sai vapeando o intestino. Então é basicamente isso, né? Então a gente tem que tomar muito suco. Então, a conclusão, a última dica que assim eu dou para as pessoas é: tenha um planejamento financeiro. Porque eu acredito, de verdade, do fundo do meu coração, que esse é o tratamento de saúde mais barato que tem. Porque ele, veja, quando eu estava com um problema muito sério com o intestino, eu fui num médico muito renomado da região de Bragança Paulista, né? Tô aqui no Sul de Minas. E, e ele falou assim, ele era um médico muito bom. E eu não tenho plano de saúde ali. E eu fui lá, paguei particular para ver se ele descobria o que eu tinha. Ele falou assim: olha, nós vamos ter que abrir o seu intestino, nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Vamos ter que cortar uma parte do seu intestino. Sendo que era só fazer junto, né? Mas eu não sabia. Mas nessa eu olhei para o meu esposo e a gente ficou assim em pânico. Porque a gente não tem plano de saúde. Quanto que iria me custar uma cirurgia de um porte tão grande que é no intestino? Imagina, médico, anestesista, enfermeira, tempo no hospital, é muito caro. Gente, uma cirurgia é muito caro. Então, imagina só como que seria, eu não tinha esse dinheiro. Então, para mim, para minha cura, foi o tratamento mais barato que tem. Então, de verdade, eu acredito que esse é o tratamento de saúde para a doença assim, mais barato que existe, mas ainda assim requer um planejamento financeiro. Para a gente não chegar no meio do jejum, onde você está tendo ali vários detox, colocando um monte de coisa para fora. E aí você vai lá e meu plano, acabou meu dinheiro. Não consigo mais seguir, prosseguir com o detox. Aí é um tiro no pé, né, Eli? Não dá para parar, não dá para parar no meio do detox. Se eu tivesse parado com aqueles 40 dias, com certeza eu teria jogado 40 dias fora, 40 dias de dinheiro, de suco, de tempo, porque existe tudo isso, né, Eli? E eu alcancei um resultado, graças a Deus, assim, foi maravilhoso para mim. Mas então a gente teve que ter esse planejamento financeiro. E aí eu já puxo um gancho sobre financeiro, que muitas pessoas vieram falar para mim: ah, tá bom, você fala que é o tratamento mais barato, mas ainda assim é muito caro para mim. E aí eu jogo aqui, se alguém está assim indagando isso, eu quero que você pense profundamente se não é só questão de prioridade. Porque se seu celular quebrar agora, você não compraria outro celular? Ou se você tivesse que fazer uma cirurgia de emergência, você não teria que se virar nos 30 para arrumar um dinheiro se você não tem convênio para fazer essa cirurgia? Ou sei lá, sua casa pegou fogo, você fala uma coisa terrível, tenebrosa. Você não teria que arrumar dinheiro para ir consertar. Então, assim, é questão de prioridade. Entendam, queridos, que assim, uma hora a conta chega, né, Eli? Uma hora todo esse acúmulo no nosso intestino, ele vai cobrar a conta. E a conta, às vezes, pode ser muito cara. E aí você vai ter que todo o dinheiro que você teria gastado no jejum de suco, você vai ver constante tratamento com médico, com remédio, vai saber lá que tipo de tratamento você vai precisar fazer, vai ser muito mais caro. A medicina hoje, a tradicional, é muito cara, não é, Eli? Apesar de ter remédios de graça, gente, é muito caro, é muito caro. Então, assim, tem um planejamento financeiro e tem isso de verdade. Eu quero conscientizar vocês que é barato, tá bom? Porque a conta chega. E às vezes pode ser muito mais caro do que a gente esperava. Eu me safei de uma cirurgia que ia me custar muito dinheiro, né? Graças a Deus. Então, assim, se safem também, né? Se poupem disso. Total, compreendo e concordo, né? Eu acho que é importante a gente entender que até um ponto que a gente trouxe lá no início, né? É um investimento. É um investimento em saúde. É como se a gente pensasse que a nossa continha da saúde está ali. Uhum. E você sempre, por exemplo, né? As pessoas em geral, né? Come mal, não sei o quê, não se exercita, dorme tarde, vai tirando dessa continha. O processo de suco é o oposto. Eu sinto que ele põe, vai colocando, você vai investindo, né? Então começa por aí. E é interessante a gente pensar que, olha, por exemplo, né?
para os povos originários e que, sei lá, estão morando no meio da Amazônia, estão não sei onde, né? Chuta. Como é que eles se alimentam? É de uma maneira muito mais natural. Eles têm plano de saúde? Não. Uhum. Então, tipo assim, se a gente pensa do tipo, tá, esse investimento que meu pai também tem muito isso, né? Meu pai é médico, então ele fica, mas plano é muito importante. Eu concordo que para uma emergência é super importante, Uhum. mas para esse monte de coisas que as pessoas usam hoje em dia, que talvez 80% das vezes é por conta de questões que aconteceram oriundas de hábitos incorretos ou hábitos não muito ideais ou excesso de certas coisas, né, seja alimentar ou bebida e por aí vai. Isso tudo dá para se reverter por meio da gente rever nossos hábitos. E nada melhor do que uma ruptura forte, né? Um processo de sucos é um processo de ruptura, mas é um processo de ruptura que te permite manter a rotina, te permite continuar saindo, trabalhando, fazendo o que você precisa fazer. Você não precisa se retirar 100% que nem um jejum. Um jejum a gente precisa se retirar, né? Precisa falar, ó, gente, tchau, vocês imundo. No máximo, WhatsAppzinho, vou olhar umas coisinhas aqui e ali, mas não rola de manter a rotina de trabalho. Até porque nem pro processo do jejum, para os resultados do jejum é legal. O processo de suco já é meio oposto nisso, até porque no jejum é importante o movimento, mas no processo de sucos ainda mais, né? Manter o movimento, porque também é o que te auxilia a gente a querer tomar até mais suco, né? Isso que você falou de quantidade, que é super importante, né? Antes de eu dar minhas 3 dicas, é, o que você falou de tomar 5 litros ao dia, eu considero esse o mínimo, né? Inclusive, assim, o mínimo legal. Quem quiser um processo que agilize bastante, que nem você, o seu foi super legal, né? Um número de dias muito bom. Se alguém tá tipo, não, Eli, eu só tenho. Claro que a gente não gosta de trabalhar com números, né? Que tem que ser aquela coisa mais flexível, mas supõe, já aconteceu. Alguém me fala, Eli, eu só tenho 30 dias, porque eu só tenho essas férias, e eu não consigo fazer mais do que fora das férias. Então, eu sempre sugiro que ingira pelo menos 6, 7, às vezes até 8, se for homem, né? E tem muitas outras coisas que nem falei, outras ferramentas que dá pra gente ir inserindo, certas práticas, né? A movimentação específica tem certos asanas na yoga que são legais para eliminação, né? Então isso varia bastante. Até o que alguém trouxe aqui, a Helena perguntando se pode colocar gengibre ou hortelã. O gengibre é uma coisa que auxilia muito na depuração, né? O limão, que nem você já trouxe. Então, são certas coisas que se a gente agrega sempre aos sucos, a gente agiliza o processo. E aí, para trazer 3 dicas, vou aproveitar o que você fez, eu acho que vou fazer que nem você fez. Primeira dica que eu dou, dentro do suco, da prática. Quem está querendo fazer o processo, começa primeiro aprendendo a fazer o suco. Não fica já imaginando em querer mergulhar em sei lá quantos dias, se nunca fez 2 litros de uma vez só. Se nunca coou no voal. Eita, cortou aqui agora. Pronto. Deu uma Ai, acho travada. que Vou travou pausar aqui ali. meu vídeo. Estão me ouvindo? Travou. Aí eu vi que travou e fechei meu vídeo. Tá. Então, se nunca coou com voal, por exemplo, não dá para pensar em fazer nem uma semana. É interessante que a pessoa comece a ter o hábito de preparar o suco, entender quanto tempo ela precisa, qual é o tipo de equipamento que ela tem. É melhor ter um bowl maior, um voal maior, um liquidificador melhor se quer usar o líquido. Melhor ainda se puder ter grana para investir para um slow juicer para ter uma melhor qualidade de suco, né? Esse aí é o primeiro ponto, aprender a fazer. Segundo ponto, ponto de vista meu, e até o que eu trago muito nas vivências, é aprender a combinar as frutas, não misturar frutas que não combinem entre si, né? E o terceiro ponto seria justamente tentar buscar tornar esse processo mais divertido. Tem várias maneiras de fazer isso, inclusive, por exemplo, numa época quente, ao invés de estar sempre tomando suco, dá para fazer um sacolezinho do suco. Compre lá e faz o sacolezinho, fica gostoso, faz o picolé. Não agrega mais nada, é só o suco. Mas muda o aspecto. Traz uma outra coisa, né? Uma característica, por exemplo, o suco de melancia feito né, de maneira pura, temperatura ambiente, é uma coisa. Um suco de melancia num formato de picolé é outra. E, inclusive, se a gente tem criança em casa, é uma outra forma de agregar isso para eles também. Né? Dessas 3 coisas que eu gostaria de trazer. Em termos de combinação, você falou né, que você curte laranja, você também gostou muito de melancia, laranja com maracujá. Eu acredito que, para mim, as combinações que eu mais gosto, primeira de todas, e todo mundo ri quando eu falo isso, mas é porque eu adoro, é tomate com salsão e alho. É uma das minhas combinações mais, Deve ficar assim, eu muito amo, bom. amo, amo, amo. É muito bom.
Parece pizza, sei lá, e se colocar orégano, então fica maravilhoso. Uhum. Outra combinação que eu gosto muito é abacaxi com uva. Hum, E se a gente. uhum. Quando a gente tem uma slow, é muito legal de fazer esse, né? Sem slow é meio chato de coar. Então, pra quem não tem slow Sim, é juicer, pode viscoso. colocar água de coco. É muito fibroso. Dá pra colocar água de coco pra ajudar a bater. E lembrando, gente, quem quer usar água de coco, pode usar água de coco no Solid Food Vacation, só que tem que coar bem pra não cair a carninha do coco só, né? Idealmente, pelo menos em processos curtos. Se a pessoa tá querendo fazer 30 dias, 40 dias, é um processo de evitar a gordura para acelerar o processo de detox. Pessoas que querem fazer processos longos, e foi até uma pergunta que surgiu lá em cima, acho que foi, não sei se foi que perguntou, acho que foi a Xana, não sei. Enfim, perguntou da gordura, né, de usar o óleo, de usar alguma coisa que até o protocolo do John Rose ele sugere utilizar. No Uhum. caso das mulheres, ele sugere mais óleo de cânhamo, que é uma coisa muito difícil de encontrar no Brasil, né, mas aí a gente vai para o óleo de linhaça, prensado a Uhum. frio sempre, claro. Uhum. Mas que é uma possibilidade de a gente pensar nessa questão do óleo mais para frente, assim. Eu nunca sugiro em processos curtos de até 30, 40 dias, para acelerar o processo. Mas para quem quer se alongar, vai ser importante ter uma fonte de gordura. Seja bater a melancia com a semente, também já tem um quesinho ali de gordura no meio. O melão com semente também já vai ter um quesinho de gordura no meio. Mas dependendo da pessoa e dependendo até do biotipo, né? E aí a gente entra um pouco até nos doshas, por exemplo, da Ayurveda, pode ser necessário inserir isso antes, né? Mas Uhum. é importante Interessante. entender que também não é exagero, né? Tem gente que fala, então vou tomar quanto? Sei lá quantas colheres. Não, é uma colher de sopa. Pode Uhum. dar preferência para tomar junto com suco verde exclusivo de folhas, né? Para digerir melhor esse óleo, por exemplo. Então tem muitas coisas que entram aí, né? Já estou dando até dicas que eu normalmente dou na vivência, mas para quem quiser entender um pouco mais, é, e pode também ver umas outras lives que eu fiz, e com certeza também tem bastante coisa que a Camila já partilhou. Então tem muitas coisas que a gente, na prática, a gente aprende mais, né? Mas que vendo o que outros já trouxeram, fica mais fácil, né? Então é isso. Eu acho que misturando as nossas dicas, tem bastante coisa aí para quem quer começar, né? Você quer agregar alguma coisa, Flor? Porque senão a gente já pode passar para as conclusões e eventualmente chegar nas perguntas. Eu acho que não. Eu só acho, vou comentar aqui do ponto dos olhos, que é importante ter, sabe? Porque eu fiz um processo longo e eu tava tão enjoada ali que eu não tomei óleo. Então isso bagunçou um pouco os meus hormônios. Nada que ficou permanentemente, né? Depois voltou ao normal. Mas eu só perdi um ciclo. Então, assim, dentro dos males, assim, foi o menos pior, né? Então, assim, tudo sob controle. Mas foi assim, eu acho que foi uma imprudência minha, porque eu sabia da importância, né? Já que eu estava fazendo um período longo, eu sabia que uma colher de sopa ali, rapidinho toma, né? Mas mesmo assim, eu não quis porque eu tava muito enjoada. Eu deveria ter insistido. É, o de linhaça é muito ruim, né? Eu não gosto do sabor, Horrível. não te entendo. Eu acho que. Porque ele é o mais equilibrado, dos que a gente tem aqui no Brasil é o mais equilibrado. Mas para quem consegue, quem mora fora e puder comprar o de cânhamo, né, que é o hemp, nossa, Sim, né? 1000 vezes melhor. Muito mais gostoso. Então vale a pena, né? Uhum. Antes da gente passar para as perguntas, eu queria só trazer aqui, né, que eu tô vendo que tem bastante gente perguntando e tal. Convite, tá, gente? Quem quiser, quem sentir, que nem eu trouxe no início, eu toco vivências virtuais de guiança desse processo, né, desse protocolo. São guianças que originalmente são 15 dias, né, o processo são 15 dias, mas que tenha, para quem quiser, tem a oportunidade de se inscrever numa parte 2, porque não são todas as pessoas que querem, parte 2 para estender para mais 3 semanas esse acompanhamento. Então, no total, ficam sendo 36 dias de acompanhamento, né, comigo. E óbvio, se a pessoa depois se sentir, não, quero fazer mais que 36, quero seguir, ainda quero seu acompanhamento, dá para fazer isso no privado, né? Mas a intenção da Inspirare, que é essa vivência que eu toco de guiança de sucos coados, guiança para eliminação de placa mucoide, é ensinar isso tudo, né? É pegar pela mão, é mostrar tudo como é feito, Ah, sugestões é de importante. combinações. É, eu sei que para mim também teria sido, né? Eu também fiz a minha primeira vez, tem muito meio que aprendendo, que nem você, né? Uhum. Pegando os vídeos do John Rose, pegando vídeos de pessoas que já falavam sobre isso, que já tinham vivenciado.
E foi muito bom, claro, porque eu acho que quando a gente erra muito, a gente acaba firmando bastante o aprendizado, né? Sim. Mas às vezes os tombos tornam a gente um pouco meio tipo, será que eu tô fazendo certo? Dá aquelas umas vaciladas, né? Então, não é tão agradável. É legal pegar com alguém que já entendeu, né? E já fez várias vezes, por aí vai. Quer falar? Não, é que assim, é porque é um processo que pode ser intenso, né, Eli? Então, assim, pode mexer assim com coisas assim bem sérias, eu acredito, né? Então, eu acho que ter um acompanhamento ali é bom. É bom principalmente para fazer uma condução, principalmente de terapias naturais, que ajudam muito, né? Eu utilizei bastante terapias naturais, assim, para ajudar no processo do detox, porque às vezes fica impossível tanto de toxina que tem no sangue. E vamos supor que a pessoa fique febril, que é muito comum, né? Se ficar febril, você vai tomar um antitérmico? Como que você vai fazer para controlar? Até que ponto a febre é controlável? Então, assim, aí você vai fazer o quê? Quando que você entra com um banho morno? Quando que você entra com uma outra terapia? Isso é muito importante saber. E assim, então veja quantos detalhes que tem. Assim, óbvio que é acessível para qualquer pessoa, porque eu fui sozinha, né? Só que eu já tinha um certo conhecimento de terapias naturais, porque a gente não pode entrar com medicamentos nesse juntos, não faz sentido, né? A gente vai estar usando assim, duas medicinas completamente diferentes, né? Uma não conversa com a outra. Então, eu acho que é muito importante ter alguém que saiba o que está fazendo e consegue auxiliar nesses tratamentos adicionais. Que senão avacalha tudo, né? E às vezes pode ser assim que dê uma avalanche de toxinas tão forte que a pessoa realmente não sabe o que fazer, né? É isso. Pode acontecer, depende tanto do como a pessoa se prepara, né? Que é outra coisa que eu acho super importante, né? Se preparar para entrar num processo desse. Claro, tem gente que cisma da noite pro dia entra e faz isso super bem, né? Mas para muitas pessoas, assim, pode ser muito desafiador o que está sentindo. Ainda mais se não está acostumado a sentir aquelas sensações, né? Porque Uhum. se a gente vira e mexe, faz processo de limpeza, já está um pouco acostumado a sentir um pouco de enjoo, já está acostumado a vir a dor de cabeça, ou certas dorezinhas, certos desconfortos, a gente já vai sabendo que aquilo faz parte. Mas para quem é a primeira vez, às vezes pode ser meio assustador mesmo. E aí, só para não assustar todo mundo também, né, gente? Não é todo mundo que sente coisas, tá? É, pelo que eu já observei, assim, o que é muito comum, e a Camila com certeza, né, pode atestar isso, dor de cabeça, super Uhum. comum. Enjoo é super comum. E às vezes, ou piriri, ou dá uma prendida, dependendo da época, do dia, do que você está ingerindo, do que você não tá, se está sendo suficiente, se não tá. Uhum. É o mais comum. Às vezes acontecem outras coisas, né? Já aconteceu, por exemplo, de alguém não conseguir dormir quase, ficar com muita energia e Uhum. tá, tipo, eu Sim. durmo 2 horas e tô empolgadão. É, isso acontece também. Que pode ser desafiador, às vezes, que a gente fica tipo, e agora, o que que eu faço? Eu não posso acordar minha família, mas será que eu vou ler? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Mas eu deveria estar dormindo. E já começa, né, a entrar naquela espiral de não saber o que fazer. Então, tem muitas coisas que são comuns, assim, que acontecem em protocolos de limpeza. Para Então, não isso ficar que nem você... o meu esposo também fez de Jansuco, ele não sentiu nada. Foi invejável. Olha que legal. Olha O pleno. Então, que legal. É, é isso, né? Cada um. E a tendência muito grande atualmente que eu vejo é que nós mulheres, a gente é mais sensível. Então, a nossa tendência de acumular um pouco mais de toxina é maior. Então, pra sim. gente, às vezes tem alguns percalços diferentes, né? Mas já vi de tudo, gente. Já vi de pessoas assim que não sentiram nada, pessoas que já sentiram um monte de coisa com 2 dias, pessoas que até o terceiro dia não conseguiam sair da cama e a partir do quarto tinham uma energia que nunca tiveram na vida inteira, né? Então acontece muita coisa mesmo. Tanto flutuações físicas, quanto flutuações emocionais, mentais, né? Ou também com pessoas que estabilidade total do início ao fim, né? Então isso varia, depende de pessoa para pessoa. Por isso que é importante se preparar, né? Tirar pelo menos umas semaninhas para ir mudando a alimentação, mudando os hábitos, fazendo mais suco, né? Até legal que subiu já, a gente está já encerrando, né? Uma pergunta aqui, quer ver, ó? A Jaque perguntou: faz efeito detox continuar se alimentando e substituir apenas uma refeição por um suco no início? Depende do que você está ainda comendo, né? Nessas outras refeições. Porque, claro, um suco, se é uma pessoa, o café da manhã normalmente é pão, leite, ou mesmo que seja uma bolacha de arroz, ou alguma coisa um pouquinho mais densa, e passa a consumir suco puro, né? Lembrando que não é para agregar açúcar. Idealmente, no processo solidification não entra água para diluir, tá?
Mas para quem está começando a querer testar, claro, pode bater com água e tal. Mas só de mudar esse café da manhã, vocês já vão notar uma diferença na disposição matinal, né? É óbvio que se for uma pessoa que tem muito costume de consumir determinada coisa, pode começar a dar aquelas, entre aspas, lariquinhas de comer o que não comeu, né? Então tem que ter toda essa observação do porquê que está vindo esse desejo ou não. É, mas é legal sim, já que é legal fazer. Só que o efeito do processo de solidification não é o suco matinal, é o protocolo inteiro, né? Que vai contar com tudo que a Camila já viveu, que ela trouxe aqui, que ela já trouxe em outros, né, outros vídeos dela, por exemplo, mas que entra também para muitas pessoas enema, entra também o processo do uso, né, da geoterapia, entra o psyllium, entra várias coisas. Entra essa consciência de que talvez entre em outras terapias, que nem ela falou, alternativas para auxiliar no processo. É um foco, né? É um investimento, é um momento teu, é um mês, 2 meses, 3 meses, para algumas pessoas 4, 5, 6 meses, e que você consegue ainda manter a tua vida, teu trabalho, desde que você se organize em torno dessa rotina. Mas esse suco matinal que você falou, de substituir pela manhã, já é um pequeno, é um primeiro passo. É o passo de você se acostumar, por exemplo, a tomar uma quantidade de 1, 2 litros de suco pela manhã, por exemplo. É uma refeição, né? 1 litro pela manhã, por exemplo. Então já é um lugar legal de você mesma aprender a fazer o suco. E de preferência tentar fazer sem diluir, para você ver o quanto rende, o quanto você precisa fazer, o que é mais fácil de bater, o que você gosta mais. Isso é tão importante, né? Saber qual que é o seu paladar favorito. E, por exemplo, eu não sou fã de limão, a não ser limão com outras frutas. Mas, tipo, pensar aqui, sei lá, laranja com limão, pra mim não é uma combinação que eu gosto. Tem muita gente que adora, porque eu não sou muito do paladar cítrico, mas tem gente que é. Pra mim, eu prefiro limão com a uva, porque quebra um pouco do doce da uva, mas também não é um super limonado, né? Digamos assim. Então, cada pessoa tem o seu paladar favorito. E aí, óbvio, isso pode mudar ao longo do processo, mas começa por aí. Não sei se você quer agregar em cima disso, Flor, e a gente já entra nas outras perguntas. Eu acho que tá ótimo. Tá, me alonguei, né? Deixa eu ver aqui, ó. Entraram algumas outras. Eu tô tentando voltar, é porque vieram tantas perguntas aqui no nosso chat que é difícil de voltar. Eu não consigo voltar tudo. A Flávia tá perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva. Depois eu até jogo no YouTube. E Lena perguntando: sucos de frutas da época, tipo caju e manga, que são frutas mais fibrosas, entram no protocolo? Não são todas as frutas que entram no protocolo. As gordurosas e as doces não entram, e a manga é doce. Então não entra. Mas caju é semiácido. Entra sim. Manga também solta muita fibra, querendo ou não. Quando a gente passa no val, fica um suco mais grosso. Aí já Fica. também, mesmo assim, quero ainda um dia nesse processo fazer um suco com manga. Eu acho que não ajuda, porque passa muita fibra e já começa a gerar, É, querendo ou não, um bolinho fecal lá. E o intestino é, já fala, então vamos voltar a trabalhar. Aí ele para. total, total. É a mesma coisa com mamão, por exemplo. Não, não É. acho muito legal ele também no processo. Todas as frutas doces e frutas gordurosas não entram mesmo. As maçudinhas. Você viu que é maçudinha? É, tudo que vira creme quando a gente bate, né? Banana, não tem nem como, Não. né? Muito difícil. Mas depois, A Jaque perguntou quando quais. você vai comer É, um caqui, depois. uma banana depois. Gente, Tem que se a minha planejar para primeira terminar em fruta foi abril. caqui. Tava na época. Eu acho que eu nem deveria ter começado com caqui, sabe? Porque eu acho que foi too much pra alguém que tava É meio assim, saindo. pesadinha. É, eu fiquei bem mal. Não quis comer mais nada durante o dia. Voltei pro suco. Mas Imagino. depois voltei. É, Mas, gente, aquilo foi. Eu vi fogos de artifício. imagino. É maravilhoso tá aqui, meu Deus. Acho que é uma das minhas frutas favoritas também. E aí, isso é outra coisa legal que você falou, né? A volta do processo tem que ser muito lenta, né? Às vezes a gente se empolga e quer comer todas as frutas que não comeu, ou quer comer salada logo de cara, não rola. Não Uhum, rola. uhum. Aí Bom, também seria um acompanhamento muito bom ele. Às vezes, assim, não sei como que funciona no espiral, mas se eu fosse fazer pensando aqui, né? Eu acho que eu teria pegado para alguém para me acompanhar nos primeiros dias e depois nos últimos para ajudar nessa reintrodução alimentar. Porque eu isso acho que faz tá na todo Spirale. sentido. Ai, que excelente. É, tá na Deveria ter feito. Spirale.
E tem um manual, né, do tipo, de como, quais dias você pode ingerir o quê, sugestões, né, do tipo, quais dias você não ingere, quanto tempo em cada processo, e quando que pode passar para a próxima etapa de, entre aspas, ingerir uma coisa um pouquinho mais dessa, e qual é essa coisa. Então, isso tudo na Inspirar a gente traz. Uhum, E realmente facilita muito mesmo. uhum. Ó, a Jaque perguntou quais mudanças provocam. Não sei se. Eu acho que eu Acho fiz que ela essa quis dizer pergunta quais aqui. mudanças emocionais. Desculpa, Oi? confundi. Não, desculpa, Não, Eli, eu confundi. ela escreveu, mas eu acho que é isso que ela quis dizer. Quais mudanças emocionais o protocolo provoca no humor? Ah, Ah, isso varia tanto, né? ah. Nossa, Tem varia dias que demais. você tá falando pelos cotovelos, dando bom dia aos passarinhos. No outro dia, uma depressão profunda. Um dia, e tem dias muito irritado. Depende que o tipo de toxina que você está liberando naquela hora, né? Aquela partezinha do qual mucosa você está eliminando que caiu na sua corrente sanguínea. É, Eu não sei o que você pensa disso, tem mas isso, né? foi bem assim, bem assim. Tem isso, tem o suco, tem sucos que mudam o nosso humor dependendo do suco. Quando a gente começa a ficar bem sensível, a gente vai notando que certos sucos trazem certas sensações. Tem um pouco disso também. Tem o clima, tem o que tá rolando na tua vida. E tem pessoas que não notam diferença nenhuma, tá, Jaque? Tem gente que tá tudo do mesmo jeito que estava antes, assim, de humor. Então isso varia muito. Ó, o Pinheiro, não sei o seu primeiro nome, querido, falou que quando o querida, né? Porque a pergunta é de menstruação. Quando eu era frúgio, fiquei uns meses sem menstruar, se é normal. Tem um pouco até a ver com o que você trouxe da questão do óleo, né? Lembra da desregulação hormonal, tem a ver com o Uhum. suco, né? Eu não vou responder 100% a tua pergunta, tá, querida? Perdão, só porque, como a gente tá com foco nos sucos, senão a gente se alonga muito. Mas pode ser considerado normal, entre aspas, que depende do que está acontecendo com o seu corpo. Você precisaria fazer uma avaliação, né? Dosar seus hormônios para entender o que está rolando. Pode ser que seja por baixa de gordura. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei 4 anos em amenorreia na época do Fruge, porque eu corria, então eu tinha, sei lá, 1% de gordura corporal. Era tipo corpo de molequinho, assim, né? Não era o corpo de mulher. Não era a quantidade de gordura considerada normal nos parâmetros femininos, né? E eu fiquei muito tempo sem menstruar, mas com os meus hormônios todos encaixadinhos ali. Eu só não ovulava, né? Porque eu não tinha, meu corpo não via como despender aquela energia para isso, mas eu só não ovulava. Todos os hormônios estavam ok. Então sugiro, né? Dá uma avaliada, busca procurar alguém que possa, né, ler para você esses exames, né? Eli, eu sei que a gente está Fala, respondendo nos finalmente. perguntas. É, e, que eu não posso deixar de falar duas coisas com duas pessoas, testemunho de duas pessoas ao meu redor, né? Que primeiro foi o meu cunhado, que também fez o jejum de suco. Eu não vou me delongar, porque eu sei que a gente já tá aqui falando bastante tempo, mas eu não posso deixar de falar, porque se essa live vai ficar salva, eu quero que outras pessoas tenham acesso a essa cura maravilhosa, né? Esse processo de cura. O meu cunhado, ele estava há mais de 30 anos, ele com uma enxaqueca crônica, mas era muito forte, muito forte. E foi curado com o jejum de suco. E assim, nada curava. Ele nada, nada, nada. E ele, inclusive, pratica também alimentação viva. E nem a alimentação viva deu esse alívio para ele, somente o jejum de suco. E ele eliminou muita coisa. Inclusive, ele teve câncer, né, quando ele foi muito jovem, bem ali com uns 20 anos. E aí ele teve que fazer quimioterapia. Ele colocou tudo isso para fora. E ele disse que ele lembra dos remédios que ele tomava do cheiro quando ele estava eliminando o mucoide. Ele sentia esse cheiro. Ele, quanto tempo que eu tava guardado, né? É que, desculpa, é só pra. Eu queria trazer o meu testemunho, o testemunho de mais de duas pessoas queridas, né? E é que você falou da ovulação, eu lembrei. Que eu tenho uma amiga também, muito querida, que ela me viu fazendo o processo de jejum de sucos, e ela falou assim: eu quero fazer. E aí eu mandei pra ela o protocolo que eu fiz, né? E aí ela fez, ele, ela também teve câncer no útero. Então imagina o tanto de químicos que estava no corpo dela, eliminou muita coisa. E ela não podia, né, ter filhos, infelizmente, pelo câncer no útero, né? Até que depois de um suco ela engravidou e foi gêmeos. Você tem ideia do poder regenerativo disso? Tremendo. Muito Então, assim, incrível.
não tenham medo da questão hormonal. Ai, vai bagunçar tudo e Uhum, tal. Calma. Parece que é assim, bagunça para organizar. É tipo quando a gente vai uhum, limpar uma casa que tá uma bagunça. Primeiro a gente é como se a gente tirasse todos os móveis para fora e ficar caótico, calma. Aí depois a gente vai colocar aham. cada coisa no seu lugar. E o corpo começa a funcionar. Inclusive uma pessoa que estava infértil. Gente, pensa, um câncer de útero, infértil, ele é um milagre. E ela, inclusive, antes tentou fazer fertilização in vitro e não dava certo. E veja a potência de regeneração de um órgão. E hoje ela tá aí com duas bebês lindas. É lindo demais, né? Tem tantos relatos, assim, inclusive, que legal que você trouxe isso, que foi bom que me lembrou. Eu já acompanhei uma pessoa que o médico falava pra ele que ele não podia comer fruta de jeito nenhum. E ele tava com cirrose, tipo, nível, nem lembro qual era o nível, se era 4 ou 5, tipo, uma cirrose bem avançada. É, e tava com suspeita de câncer de próstata, PCA super alto, né? Pra quem não sabe, PCA é um dos valores, né, da próstata super alto. E aí, enfim, ele veio fazer acompanhamento e falou: Olha, eu não sei se isso é pra mim, senhor já, 70 e poucos anos. Não sei se isso é pra mim, minha filha que me indicou que ela já fez o processo com você e tal, mas eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Então eu vou seguir tudo que você me disser pra seguir. Indiquei pra ele todo o processo, né? Mesma coisa, né? Essa coisa do adstringente, quando precisar suco verde pra dar uma segurada no detox se estiver muito forte e tal. Ele fez um mês e repetiu os exames. Não tinha mais nada de cirrose. Um mês, gente, não é muito tempo. Não tinha Uau! mais nada de cirrose. O PCA dele estava normal. Não Uau! tinha mais nada. E isso é um dos casos, né? Que já acompanhei vários casos, assim, muito legais também. E essa tendência dos médicos de demonizarem suco, né? De tipo, não pode tomar suco de laranja não pode tomar, que suco de laranja sobe, dá pico de. Gente, eles não entendem nem que frutose não exige insulina para ser processada no nosso corpo, né? Então, claro, se você come 20 mil quilos, eventualmente você vai precisar de alguma insulina, porque você não tem nem como estocar, né? Aquela quantidade toda de glicogênio, Uhum. né? Mas se é uma pessoa ativa, se é uma pessoa que está fazendo um processo de sucos, tomando seus 5, 6, 7, 8 litros, a gente está tranquilo. Já acompanhei amigos que são diabéticos tipo 1 no protocolo e quase zeraram a necessidade de injetar insulina, né? Uhum. Porque às vezes faziam também suco verde, às vezes estavam tomando em excesso. Então, assim, não é a nossa noção que a gente tem hoje em dia de alimentação saudável é muito deturpada pela indústria. Muito, Então, muito, tudo que você muito. trouxe aí tem a ver. E a indústria não é só a indústria alimentícia, né? Farmacêutica, e entra por aí, muitos campos. Mas é Eu lembro quando muito eu estava bonito bem mesmo ativa no saber. Instagram, né? Quando eu estava ativa no Instagram, eu postava o que eu comia no dia, né? Aí, ou um dia de sucos comigo, porque ah, quando eu não estava grávida, né? Antes, eu ficava, tirava dias para tomar suco, porque a gente pega um gosto por isso, né, Eli? Aí, sei lá, eu ia fazer o dia de suco, ou uma refeição de suco. Aí eu postava lá, gente, o que chovia, ai, vai ficar diabética. Ai, insulina. Ai, gente, ele toda vez tinha que explicar que eu nem expliquei mais, assim, dá muita dó, porque olha a desinformação propagada. Hoje, assim, de um suco já vê um pote de açúcar refinado, assim, é uma água só com açúcar, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. O suco, gente, pensa que é um néctar da terra. Quem produziu aquilo não foi uma máquina, não foi o homem. A árvore extraiu aquilo da terra. Tem ideia do milagre disso? E se materializou numa fruta para você comer, para você beber. Então, É. assim, é um milagre assim, da natureza. É Deus dando os remédios pra gente nas formas mais simples. E veja essas curas que a gente comentou aqui. E ele, eu acho isso tão lindo, que a cura está no simples. Eu ia Uhum, passar por uma cirurgia super complicada que ia me deixar toda esbagaçada depois. Imagina como que ia ficar o meu intestino, como que ele ia se recuperar. uhum, É assim, de verdade, eu ia ficar realmente esbagaçada, eu acho, né? E, e ter a minha cura através de suco, uhum. de frutas, claro. É Não é lindo coisa. demais, né? Parece uma loucura, né? Parece que Deus, é como Paulo fala, né? Deus usa as coisas simples para. Assim, as coisas simples, as coisas loucas para.
Ai, eu esqueci como é que ele fala. Mas confundir o sábio, sabe? Pega coisinha assim que o pessoal fala, ah, impossível. Não é completamente possível a cura estar no simples, onde é Uhum. acessível para todo mundo. Não é um Sim. remédio que eu preciso mandar manipular, ou que é de outro país, eu preciso importar. Eu preciso do iHerb. Quando o iHerb começou a ficar taxado, né? Muita gente entrou loucura. Ah, eu não vou ter mais vitamina tal, o remédio tal. Gente, é a fruta, é o suco da fruta, é o néctar da terra. Uhum. Tem vitalidade, tem cura. Não é maravilhoso isso? É lindo E eu demais. acho É lindo poético, falar. né? Precisa falar. E é tão importante trazer isso em seus relatos e, né, e ouvir outras pessoas. É muito bom. Sempre a questão atual minha é que assim, eu termino as vivências e eu sempre convido todo mundo, né? Quem participou, tipo, gente, quem quer fazer live? A grande maioria das pessoas, eu tenho vergonha. Mas tem tantos relatos maravilhosos que Ah, eu gostaria gente. muito de Se poder, tem né, alguém trazer todos os que fez relatos. vivência com a Eli, por favor, as pessoas estão carentes disso, porque uma coisa é a gente ter ali uma teoria, né? Olha, existe jejum de suco que faz isso, isso. Outra coisa é chegar uma pessoa e falar assim, a minha vida foi completamente mudada pelo jejum de suco e pode mudar a sua também. Não é Uhum. muito mais impactante, porque assim, nós precisamos de testemunhos, de exemplos de que realmente funciona. A gente precisa ver para crer, né? Nós somos Tomés. É. Então, imagina várias pessoas falando que funciona. É assim, a gente vai abençoar realmente a vida de outras pessoas, né? Eu fui com a cara e com a coragem, gravei um vídeo no YouTube, tá lá, gente, todas as fotos dos meus mucoides, inclusive da Tênia, tá lá. Tá Muito todo, eu bom. mostrei pra todo mundo, entendeu? Não tem que ter vergonha, assim. Pode abençoar a vida de outras pessoas, né? Com certeza. Auxiliar, né? Muito bom. Gratidão, Flor. Olha, não sei como é que você tá de tempo. Subiram mais algumas perguntinhas aqui básicas. Me Você perdoa, você tem Eli, tempo? eu sou muito tagarela também, né? Me perdoa, mas eu Eu acho que a gente também pode sou. responder as perguntas. Eu As também pessoas estão sou. até aqui Tá com a ótimo. gente, né? Acho que vale a pena. Elas escutaram a gente tagarelar todo esse tempo, vale a pena a gente responder elas, né? Com certeza. A gente ainda tá no mesmo número e às vezes sobe, desce, mas tá estabilizado o número de pessoas aqui presentes. Então acho que tá gostoso. É, ó, pergunta aqui que foi se poderia indicar. Porque aí eu já vou até falar e aí você completa, tá, Flor? Se poderia indicar um suco para limpar a pele com acne. Todo suco, adstringente, qualquer suco que você quiser fazer, ainda mais se for fazer esse protocolo, adeus acne. Acne é intestino sujo, né? Uhum, Basicamente, a uhum. resposta é intestino sujo. O que você está comendo talvez não tá legal para você. Muitas pessoas às vezes falam, mas eu como arroz integral, mas eu como cereal cozido ainda. Nossa, não rola, né? Que nem aveia. Tipo, e dependendo da pessoa, se for uma pessoa que já é sensível ao glúten, o arroz, a aveia tem um quê de gluten-like. Eles são muito similares, então também machuca o intestino, também cria um muco, também suja o intestino. Então tem Uhum. todo um conceito aí, né? Então, as próprias, se a gente parar para pensar, as leguminosas também, né? O feijão, o grão de bico, a lentilha, tem essa capacidade de machucar muito o intestino. Uhum. E para quem é mais sensível, então, muito mais. Para quem não deixa de molho, para quem não germina, mais ainda, né? Então, Lu, eu acho que é Lu, né? O seu nome, Lu Zaneg. Lu, a sugestão é você começar a brincar com os sucos e ver o que mais na tua alimentação você pode ajustar. Não é que você precise ser cru de fruge, mas limpar a alimentação mesmo, eliminar as coisas desnecessárias e inflamatórias. Um Vou dos passar uma. motivos que eu fiz o jejum de suco foi também porque eu tinha muita acne, muita acne. E eu já passei com muitos dermatologistas, né? Gastei um dinheirão e eu fui diagnosticada com acne emocional. Então, eu sempre, tá vendo que eu sempre caio nas emoções? E aí, jejum de suco limpou, tá? Obviamente fiquei com as marquinhas, né? Porque minha pele foi muito manchada. Então a gente fica cicatrizado, né? Que foi vários machucados na minha pele, né? Mas tá lá no vídeo também, a foto da minha pele bem tenebrosa mesmo. Mas não teve um, como ele falou, não existe um suco específico. Eu acho que esse é o negócio, né? A gente se, por conta, eu acho que da medicina hoje focar em remédio milagroso, a questão da alimentação é assim, é o estilo de vida milagroso. Então não existe elemento. Inclusive, é o que você falou, o jejum de suco não é por si só milagroso. Ele é o start. Depois você tem que dormir cedo, você tem que se hidratar, você tem que ter uma boa alimentação, luz solar, ar puro. Veja quantas coisas, né? Tem que ter temperança.
Então, veja, é um conjunto de coisas que aí sim é o estilo de vida milagroso. E aí a gente não se prende a uma coisa só, né? A gente começa a se educar em vários âmbitos da vida. E aí você vai ver que você vai ter um equilíbrio perfeito de físico, mental e espiritual. Porque tudo está interligado. Não adianta você cuidar só de um. Inclusive a minha acne, às vezes eu precisava ter uma atenção maior no espiritual. Por isso que o jejum suco me auxiliou nisso também. Porque estava desequilibrado. Então perceba como tudo é um conjunto, né? E a gente também se livra de ficar escravo de uma coisa só. É realmente assim, eu acho que a suma da nossa live ele é liberdade, não é? Se Uhum. livrar de tudo, das coisas que a gente comeu, dos nossos hábitos, do nosso ego, das nossas vontades, a gente se despir de tudo isso mesmo e aprender assim com humildade, né? Porque hoje a gente Sim. pensa em coisas complexas, né? Principalmente para cura, mas com humildade. Uau, a receita está no simples. E requer muita Uhum. humildade. Quem lê a Bíblia, né? Tem a história de Naaman, que ele era leproso. E a cura dele foi mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele falou assim, isso é loucura. Mas não, a cura dele veio com isso. E a cura pode estar, a sua cura, né, se você tiver acne, alguma patologia, pode estar com certeza no jejum suco. Desculpa que eu Uhum. falei muito de novo, Eli. Será que a gente vai conseguir encerrar a live? Não, acho que sim, a gente consegue. Quem sabe a gente marca uma outra em breve. Mas realmente é que tem tanta coisa, né? É um Ai, processo tão bonito, assim. sim. E tanta gente precisa conseguir ter esse contato. E às vezes de ouvir, né? Mais de uma pessoa falando sobre isso. E, enfim, isso é importante. Gratidão por todas as suas palavras. Não tem nenhuma que foi a mais ou a menos. Acho que a gente. Tem muitas aqui, gente. Eita, tá travando aqui de novo. Oxe. Peraí. Eu vi que começou a travar teu rostinho, aí eu já fechei minha Sim, tô câmera. te ouvindo. Então, é só para a gente já ir fechando aqui, né? Tem muitas perguntas que subiram, não dá para a gente realmente responder todas, porque senão a gente vai ficar aqui uma live talvez mais uma hora só para responder tudo. Então, gente, o convite que fica, pelo menos de minha parte, né? Quem realmente se interessar e quiser aprender mesmo, quiser vivenciar esse processo, quiser entender o que que entra, o que que não entra, como é que faz, como é que não faz. Ah, começou a travar até o áudio. Ah, não, pera, voltou. Pra... Eita, e agora? Foi? Não, Ixi. travou só um pouquinho, mas tá bem agora. Ah, então tá. Fica só o convite, né, de participarem da Vivência Inspirare, né, eu toco ela 4 vezes ao ano, é em grupo, costumam ser grupos que variam, né, de 20 a 25 pessoas, às vezes é um pouco menos, a vivência que eu toco em toda virada de estação, né, então a próxima é agora em outubro, então sempre que vira estação, logo em seguida eu já marco, que é essa intenção, né, que o que se diz muito na naturopatia e com certeza você também estudou isso, né, Pô? É que é interessante a gente fazer isso em viradas de estação. Né? Toda desintoxicação é importante buscar fazer em períodos de mudança de estação, né, se possível. E aí, então, é que vai acontecer agora em outubro desse ano de 2024 e ano que vem, ainda estou para marcar todas, mas a primeira é em janeiro, né, então, quem quiser participar, quiser entender um pouquinho mais, fala comigo. E aí, enfim, eu acho que eu vou até repetir aqui para vocês, porque a Kátia mandou uma frase muito bonita aqui. Ó, ela falou: o melhor remédio não é remediar, é sim precaver. É isso mesmo. Uhum. Então, acho que, ou prevenir, né, como ela trouxe depois. E queria te agradecer. Eu justamente acho que esse momento foi bem gostoso, assim, de muitas trocas gostosas. Uma pena que, em termos técnicos, toda hora eu tive que ficar fechando, né, aqui a câmera. Uhum. Mas eu espero que também todos tenham conseguido ouvir, escutar, entender. Vai ficar gravada. Quem sabe em algum outro momento a gente não marca uma parte 2 ou alguma outra coisa, né, daqui a um tempo. E fica o convite também, né, se você sentir de a gente marcar sobre algum outro tema que você curta, super à vontade. E gratidão a
todos, né, que aqui Infelizmente, o estiveram meu Instagram presentes. está desativado, né? Eu tô em outro momento assim da minha vida, tô focando mais Claro, na minha claro. família, no meu bebezinho. Mas sempre que você me chamar, ele vai ser um prazer estar com você. Você é uma querida, muito gostoso falar com você. Então, se quiser marcar uma outra live, estou à disposição. Gratidão, E eu acho que Flor, travou. gratidão mesmo, foi uma honra. Meu Jesus. Oh, meu Deus, queria só me a gente trocar um pouco mais. E gratidão a todos que aqui estiveram, né? Um axé, uma boa noite para quem está no Brasil, bom dia, boa tarde para quem está em outro lugar. E até breve. Beijo! Até. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.